Boa tarde, galera massa, galera feliz, galera contente da Web TV L10. Que satisfação enorme, eu, Maílson Lopes, aqui agora narrando esse jogão de bola, viu? União Tamboril versus Guarani da Lagoa d'Água dos Costas. É um jogão, é um clássico, né? São duas grandes equipes que vão entrar em campo. Lembrando que mais cedo tivemos já 2 jogos pela parte da manhã. Tivemos aí o primeiro jogo entre Real versus Caldeirão da Boiada. A equipe do Real venceu por 3-1. E logo após tivemos aí Magras versus Atlético de Botuporã. A equipe de Magras saiu aí vencedora por 4-1. Foi um jogão disputado, depois a equipe do Atlético cansou e acabou entregando. Vocês estão aí com imagens do campo, né? Estão aí observando os jogadores se movimentando. A equipe do União Tamboril chegou com um ônibus lá fora, Raí, com mais de 55 pessoas, fora mais 55 torcedores, viu? Já encheu o estádio. Essa equipe da União Tamboril é muito animada, eles não andam só, não é aquele time que só tem 1 ou 2. E eu tô vendo ali embaixo o Pedro Silva, locutor. Aí ele vai vir para narrar agora, ainda bem que o homem chegou, o homem narra e eu comento sem problema. Vamos chamar o homem para cá, rapaz. Pedro Silva, o homem tem uma voz de ouro. Pensa numa vozeirão que tem o Pedro. Ele tá chegando ali e vai narrar esse jogo. Alô, Daniel Nobre, você não veio por quê, rapaz? Vai ser uma boa transmissão, com fé em Deus. São 2 excelentes profissionais na narração e nos comentários. Oi. Beleza, minha gente? A partir de agora, emoções para você. União Tamboril e Guarani, 2 grandes equipes do futebol regional. Uma grande equipe aqui de Botuporã, aliás, a atual campeã de Botuporã, né, Maílson? E uma grande equipe lá de Tanque Novo, União Tamboril. Uma das equipes mais fortes do nosso município de Tanque Novo é a equipe do União Tamboril. Então promete aqui em Botuporã hoje uma grande partida de futebol. E o tempo deu uma trégua, a chuva agora batendo aquele solzinho maravilhoso aqui no gramado para estar, né, escoando melhor a água. Então promete uma bela partida de futebol para a gente hoje. Boa tarde, Maílson, boa tarde vocês da Web TV L10, aquele abraço. Boa tarde, Pedro, boa tarde, telespectadores. Mais uma vez, o Pedro Silva chegou aqui com a sua voz de ouro para fazer a narração e eu, Maílson Lopes, ficarei nos comentários. Bem dito, Pedro. A equipe do União Tamboril eu já conheço de perto, uma baita equipe, e a equipe do Guarani também uma baita equipe, então é promessa de grande jogo, e o gramado está maravilhoso, a bola está rolando direitinho. Lembrando, Pedro, que de manhã hoje tivemos já 2 partidas, né, onde o Real venceu por 3-1 a equipe de Caldeirões da Boiada, e o Atlético de Botuporã perdeu por 4-1 para a bela equipe de Magras. Pense numa equipe, essa equipe de Magra. Eu acredito que quando tiver aí Magras versus Real, o bicho vai pegar. Magras, a sensação do campeonato lá em Tanque Novo 2022 foi o time de Magras. Chegou com muita qualidade, com toque de bola excelente, garotos velozes. Eles têm uma equipe muito jovem, Maílson, o time de Magras. É uma sensação que vem crescendo durante o campeonato municipal, cresceu muito e agora a gente espera mesmo que seja uma grande equipe do futebol tanquinovense que tenha surgido, a equipe de Magras. Lembrando, Pedro, que eu sou o dirigente do Atlético, tive o prazer de jogar contra a Magras, é assim, além de ter um time jovem, é um time alto e muito veloz.
Tem um tal de William que parece ter um motor nas pernas. Assim, o meu time jogou demais, suportou bem até quando deu, depois tivemos algumas falhas, mas assim, tá de parabéns, Magras, e Tanque Novo também, porque até o momento nenhuma equipe de Tanque Novo perdeu para a equipe de Botuporã nesse campeonato. Vamos ver aí o que o Guarani vai nos proporcionar. Pedro. A gente já tendo imagens para você aqui de União Tamboril, já está no campo reunido, fazendo seu momento de oração, se concentrando, a equipe do União Tamboril, e o time do Guarani também vem chegando aqui no gramado. Atual campeão de Botuporã, esse time também é muito bom, viu, Maílson? É um time arretado, é um time que tem jovens jogadores juntando, mesclando a juventude com a experiência, o time do Guarani, não é? Então é uma equipe muito forte hoje no futebol regional. Então promete uma grande partida. Vamos ver para quem fica esses 3 pontos de hoje, que é importantíssimo no grupo que eles estão, né? Quem contar 3 pontos hoje é muito, mas muito importante mesmo começar, né, com esse pé direito aí. A gente tem, hoje, eu costumo dizer que o futebol está evoluindo muito, graças a Deus, tanto, né, Tanque Novo, Botuporã, a nossa região está evoluindo muito o futebol. A gente vê jogadores que há muito tempo a gente não via, como está vendo agora esse ano de 2022, surgindo aqui na nossa região. Né, no Guarani surgiu grandes jogadores em Botuporã, que eu tive acompanhando, o prazer de acompanhar pelo Web TV L10. Tanque Novo também surgindo, novos garotos aí. Ainda tem, né, alguns veteranos que destacam, mas o bom é que a gente vê os jovens se destacando, não é? Cito, por exemplo, aqui esse jovem jogador do Guarani, o Eric, né, que saiu daqui foi campeão com o Guarani, chegou no campeonato lá da comunidade de Carreiras, Maílson, se esbagaçou, cara. Se bagaçou com a equipe do Gaspar e foi campeão lá do campeonato de Carreiras. Então o garoto é um promissor, um futuro jovem, né, promissor do futebol de Botuporã. Não sei como que esse garoto não tenha, né, evoluído mais ainda, mas teve contusão também no começo do campeonato, né? Então, mas é um grande jovem, dos que eu estou citando, né, que tem outros jogadores bons também no Guarani. Você conhece bem melhor do que eu. Nessa equipe do Guarani, Pedro, a gente pode destacar muito sim o Eric que você falou, o César que fez o gol do campeonato lá para o Gaspar. Podemos destacar também o Luan, que assim, a gente sabe, ele não tem tanta velocidade, mas é muito inteligente com a bola no pé e chuta muito bem de fora da área. Temos o Coutinho, que já está ali com seus 29 para 30 anos, só que joga muito, só não tem tamanho, mas o menino é danado. Demais. Então, assim, no meio de campo do Guarani, eu não sei se ele vai entrar jogando, tem um veterano que eu sempre costumo destacar, que é o Dionísio. Ele não está ali em campo, não sei porquê, mas ele também joga uma bola redonda, marca muito bem e com a bola nos pés, sabe o que faz, viu, Pedro? Muito bom de bola o Dionísio, está jogando o campeonato de veteranos lá também, na região de Tanque Novo. Dionísio é muito conhecido, né? Joga muito o Dionísio, um veterano que para ter espaço no time desse do Guarani, veterano, é porque é muito bom, né, Maílson? É porque é bom. Bom de bola, e eu quero fazer um destaque aqui agora, Pedro, da arbitragem. Hoje, Magras versus Atlético, quem foi o juiz central foi o Edu, é isso mesmo, de Tanque Novo. Confesso a você que até o momento da arquibancada só elogios. Que top, rapaz. Graças a Deus. Eu, como estava de treinador, não gostei. Mas quem estava aqui de cima falou: Maílson, que juiz é aquele? Tem estatura, tem postura e outra. Não tem conversinha com o jogador, não, viu? Ele apita e sai e vira as costas. E, assim, eu gostei muito da postura dele, viu, Pedro? Pronto, para agora à tarde nós temos o Véi como árbitro principal do jogo. O Véi é o árbitro central, Du aqui no Madeira e Joábio na outra, não é isso? Então, Véi, Du e Joábio é o trio de arbitragem para esse jogo decisivo, jogo importantíssimo, jogaço, União Tamboril e Guarani. E o quarto árbitro é o Carlos Júnior. Carlos Júnior é o quarto árbitro para essa partida. A bola vai rolar. A partir de agora, fortes emoções para você através da Web TV L10. União Tamboril e Guarani, minha gente. É jogão regional, é top demais, é top. Você vai ouvir agora, assistir a partir de agora na sua telinha aí, um grande jogo de futebol aqui no estádio de Botuporã. Acompanhe com a gente, acompanhe com a Web TV L10. Então vamos esperando isso aqui, a lista dos jogadores vem passar para Maílson, vai passar a escalação para você daqui a pouquinho das duas equipes. Apita o árbitro, bola rolando aqui no estádio de Botuporã, União Tamboril com a bola, a saída foi com o time do União Tamboril, grandes jogadores tem nessa equipe, equipe top demais do time do União Tamboril, jogando contra o Guarani, o atual campeão de Botuporã, duas grandes equipes do futebol regional, a bola está aqui no campo do time do União Tamboril, tem grandes jogadores, é o Lei que está com a bola lá agora para você, o goleirão Lei,
Um dos destaques de Tanque Novo com a bola botando aqui para Fabrício. Fabrício já manda para Thiaguinho. Thiaguinho que é bom de bola demais. E perna esquerda, botou na frente buscando o Dan. Dan vai chegar, não chegou. Quem cortou foi o time do Guarani cortando. São velozes os dois times, bom de bola. Time arretado, chega muito bem o time do Guarani. Chutando para frente. Lateral que pertence ao time do União Tamburi. Quem vai tocar nela agora é o... A bola tá com o Fabrício já tocando mais no meio agora para ele, tocando lá atrás agora para Lei já dominando, dentro da área, tranquilamente Lei sozinho com ela, vai tocar na frente, não bateu, deu um chutão buscando o Dan lá na frente, quem cortou foi Coutinho, bom de bola esse garoto, joga muito, garoto não, veterano como o Maílson diz aqui, já não é mais garoto o Coutinho, quem tá com a bola agora é o time do Guarani esquerdinho, tocou para trás agora, para Diego tá com ela, toca mais atrás, para André, Brancão com ela, tocou para Danilo que recuperou pro time do União Tamboril, Dan com ela, Dan fez uma partida pela manhã, rapaz, uma semifinal lá no campeonato da zona rural lá de Tanque Novo. Olha lá para lá, o time do vai chegando Danilo, o time do Guarani é muito bom, rapaz, muito bom o time do Guarani, com uma formação muito boa. Danilo botou na frente para Eric que tem pinta de artilheiro, o cara joga muito bem, bom de bola o Eric, vai cruzar para dentro da grande área, não, aguardou, pensou, tocou mais atrás, chegou Dé agora tranquilamente, tocou errado o Eric, Dé domina, protege bem a bola, traz mais atrás aqui, Luan já recuperou, faz um passe, bate muito bem na bola esse Luan, né, Maílson? Bate bem na bola demais o Luan, já mandou aqui para ele, que é o Diego para Coutinho vai tocar na frente, levantou a cabeça, fez um lançamento bom demais, impedido, levantou o bandeirinho, mas a jogada pode seguir, não é isso? Levantou a bandeira, mas segue o jogo, seu juiz. Isso, não pegou na bola, o bandeirinho levantou, eles aguardaram, não sei o que está aguardando ali, bola na área para Eric, chegou de cabeça, passou direto, ninguém tocou na bola, tiro de meta que pertence ao time do União Tamboril. Essa bandeira levantada, Maílson, não é? Eles levantaram, o bandeirinho levantou a bandeira, mas o zagueiro tinha cortado. Mas a partir do momento que ele levanta o instrumento, ele tem que manter, viu, Pedro? Porque se sai um gol ali, complica a situação do bandeira. Então uma confusão tremenda, né, meu amigo? Deveria ter mantido o instrumento levantado e acabava com a gritaria naquele momento. Pronto, beleza. É isso aí, União Tamboril com ela. União Tamboril com essa bolinha que tá retada, o gramado tá bem molhado, tá gostoso demais aqui, rapaz. Que clima agradável aqui hoje em Botuporã, meu amigo. Saí de Tanque Novo com aquela chuvinha, achei que ia atrapalhar a partida, mas é muito bom. Outro craque aí, Dan, camisa número 11 com ela. De perna direita fez o drible, esse é bom de bola. Já jogou pra dentro da grande área, foi cortado pela zaga, Coutinho cortou, voltou em Fabrício traz mais atrás aqui agora pra ele. Maicon vai cortar dentro da grande área, não é Thiago mandou dentro da grande área, foi cortado pela zaga do time do Guarani Futebol Clube. Nilton Oliveira bate de lateral, hein? Um cara na estatura de Nilton, lateral esquerdo, Maílson. O cara é arretado, viu, nosso amigo Nilton Oliveira. Para pegar uma lateral de um time como esse, não é para qualquer um não, viu? Pois é, Pedro, o Nilton jogou a lateral o campeonato municipal todo, jogou muito bem, deu conta do recado, fez gol. O homem tá voando, viu? E assim, lembrando que o Nilton começou como volante, depois virou zagueiro e agora é lateral esquerdo, o homem danado. E já com a idade avançada igual a nossa. 35 anos. Beleza, minha gente, é isso, emoções aqui no campeonato de... Essa Copa, gente, Supercopa Regional, a maior da história. Aliás, a primeira da história, né, Maílson? A primeira que está sendo realizada entre os times de Tanque Novo e de Botuporã. Que maravilha! A primeira de muitas, pode ter certeza, é dificultoso para fazer, muito trabalhoso, a gente quase não dorme, mas é prazeroso também, viu? E viu, olha, o Tamboril chegou, Dan vai jogando dentro da grande área, Dan bateu de perna esquerda, jogou para fora. O time do União Tamboril chegou com perigo, você viu aí, Danilo já pegou, fez aquele enfiou no meio para Dan, Dan chega dentro da grande área batendo de perna esquerda. O jogador Dan da equipe do União Tamboril poderia ter dominado essa bola e tocado para trás. É isso aí, jogão de bola para você a partir de agora, União Tamboril. Gente, que jogaço, agora só 3 minutos jogados para você aqui no campo de Botuporã. E a bola agora o time do Guarani jogando lá na frente, quem vai cortar o time do União Tamboril, cortou o Thiago, já mandou para Dan, Dan domina, manda no meio lá agora para ele. Quem chegou foi lá o jogador do time do União Tamboril, vai bater na frente, botou na frente, agora pode ser, chegou Jailton, não conseguiu alcançar. Quem alcança é o goleirão do time do Guarani Futebol Clube. Fernando. Lembrando, Pedro, que assim está muito interessante essa disputa, essa Supercopa Regional, porque assim, apesar de os 3 times de Botuporã que jogou contra o Tanque Novo terem saído perdendo, são grandes jogos. Flamenguinho e Real foi um grande jogo lá em Tanque Novo, você narrou esse jogo. Hoje, Gueri e Arranco foi um grande jogo, perdeu por 1-0 o Gueri, e hoje o Atlético deu muito trabalho para a Magras, tivemos chance de empatar o jogo, e depois quando está 2-1, você tomou o terceiro, é o time meio que, vamos dizer que entregou, mas foi um grande jogo, não sei se você acompanhou pelo web, foi um jogão. Estava acompanhando o jogaço mesmo, em Maílson, é um jogo muito bem disputado, né? E esse jogo aqui, eu acredito que é o jogo da rodada.
né, União Tamboril e Guarani. Isso porque a gente tem um time do União Tamboril que talvez não está tão habituado a jogar no gramado, não é? E o time do Guarani já é muito, né? Aliás, campeão aqui dentro do campo de Botuporã. Então a gente vai testar o time do União Tamboril hoje, na grama, pra gente ver como vai reagir. Mas depois desse jogo, tem outro jogaço. É Juventude Carreiras versus Real Bahia lá do Santo Antônio. Real Bahia é timaço. Jogão, time bom. Outro jogão também hoje, outro jogaço hoje entre Carreiras e Real Bahia. Jogão pra gente mandar daqui a pouquinho pra você nas emoções aqui da Web TV L10. E o time do Guarani com ela, Coutinho aí, ó, veterano, não tem nada. O cara corre muito e joga muito esse Coutinho. Mandou na frente agora, já tá impedido, voltando do assinalou. Lembrando, Pedro, que o Coutinho ele não gosta de chamar veterano, ele só tem 30 anos, ele fala que tá na melhor idade, viu? É isso aí, Coutinho tá na melhor idade mesmo, meu amigo. Melhor idade, você sabe qual é a melhor idade, né, meu amigo Maílson? E agora o time do União Tamboril com ela, mostrou o Jailton Brocador. Esse é o Brocador Jailton, aquele que vai levando no peito e na raça o Jailton. Mas já tá apitado, velho, marcou limão do Jailton, foi dominar no braço. Então já falta que pertence ao time do Guarani Futebol Clube. Alô, minha gente! Boa tarde para você, quero mandar um abraço para o Big GT Suplementos e Materiais Esportivos. Alô, Siri, meu parceiro, aquele abraço para você, meu garoto, caba top demais, sempre apoiando o esporte da nossa região. Eu quero mandar um abraço para ele aqui, Big GT Suplementos e Materiais Esportivos. Precisou da sua chuteira, do seu material de esporte, você sabe onde comprar com o Siri. E quem vem com ela é o time do União Tamboril, rasgando, levando com ela Giliardi vai botar na frente, camisa número 3, é outro zagueiro que vai mandando para dentro da grande área, chegou o Jailton Brocador, vai bater daí, não tocou mais atrás para Deva não consegue dominar, quem domina agora é o time do Guarani Futebol Clube, tocando agora para Danilo bota na frente para a esquerdinha, bom de bola também esse esquerdinha, Maílson, esquerdinha tentou buscar Eric é trombador, bom de bola, chegou Eric, dominou, colocou na frente, tá no gramado, tá tranquilo, tá com ele, tá com o time do União Tamboril de esquerdinha mandou aqui de perna esquerda, mandou muito mal no Danilo, essa bola não pode errar, o União Tamboril vai para cima, mandou agora, Nidan pode ser agora, subiu a bandeira. Meu amigo, um lance difícil pro Bandeirinha, Maílson. Tava quase na mesma linha, mas também Dan chutou muito mal a bola. O Bandeira deu, tá dado, só que assim, aqui de cima da minha cabine, da nossa cabine, eu tenho minhas dúvidas, mas assim, não foi nada que também crucificou nenhum Bandeira, nenhum jogador, até porque não teve reclamação de nenhum dos lados, viu, Pedro? Então, bem provável que ele acertou. Isso mesmo, Maílson, nada a reclamar por enquanto, nenhuma das duas equipes estão reclamando. O time do União Tamboril está se impondo o jogo, mostrou para que veio ao gramado, viu? O time do União Tamboril está indo para cima, o time muito bom, muito bem organizado em campo, o time do União Tamboril. E o Guarani também está se impondo, está indo para cima, o Nilton está lá na frente, Nilton Oliveira tentou tocar, tocou errado, o Nilton tocou em cima de Jailton dominou, trouxe mais atrás, o zagueirão Peba trocou para frente, Pebinha, cortou agora Coutinho mandando para Danilo de perna direita, traz aqui agora da direita, trazendo aqui para o lateral direito do time do Guarani Futebol Clube. Trouxe mais na frente aqui pro Luan, camisa número 10, é um dos craques dessa equipe. Luan tocou mais atrás agora para o zagueirão lá, é o César aquele, César mandou na frente aqui agora, trazendo mais na frente pro time do Nilton, Brancão de perna esquerda, olhou, vai fazer o passe, inverteu lá do outro lado para Nilton Oliveira matou no peito, ó, com estilo, botou no chão, Nilton Oliveira jogou dentro da grande área, pode ser agora, não chegou, quem cortou o goleirão de boa, para fazer a defesa, não chegou um para desviar, tranquilo para Lei que manda para frente, buscando já o ataque do União Tamboril, Jailton Brocador, Jailton não dominou, mandou de cabeça para Dan não chega, quem chega a zaga protegendo, tranquilamente faz a defesa o goleirão do time do Guarani Futebol Clube. O jogo tá pegado, mas você é lá e cá, meu amigo, olha, lá e cá nas duas traves. Jogo interessante, o goleiro do União Tamboril já mostrou segurança nessa bola, não pode confiar muito que a grama tá molhada. O que me chamou a atenção foi a trombada do Coutinho ali com o atacante. O Coutinho já botou igual, ele é pequenininho, mas é bravo, ele já voltou com vontade de falar um monte ali. Coutinho, agora você vai ver, vai bater de frente com dois atacantes fortes ali, viu, Maílson? Que é o Dan, né, o Daniel e também o Jailton. O Jailton tem uma característica muito forte que é essa, o corpo. É muito forte aquele lá do União Tamboril, o Jailton, que tá pela direita ali. Então o Coutinho hoje vai pegar pesado com eles ali, viu? Hoje tem briga de cachorro grande ali. O César e o Coutinho tá tendo trabalho. Vai lá, Pedro. Bola na área, chegou tranquilamente para o goleirão do time do Guarani fazer a defesa. Pois é, Pedro, o César e o Coutinho vai ter muito trabalho com esses dois atacantes, o Dan e o Jailton, como você já falou, são fortes, gostam dessa disputa de corpo a corpo, mas o Coutinho está acostumado com o jogo grande, o César também. O jogo é muito interessante, são várias peças boas em campo, vamos esperar mais o decorrer para ver se alguém se sobressai. E agora quem tá com ela é Eric, já tentou botar na frente, dominou bonito, garoto bom de bola, joga muito bem, Eric fez o lançamento para dentro da grande área, pode ser agora, cabeceou, o time chegou impedido. Que lance perigoso, mas o bandeirinha estava em cima ali, meu amigo, mais um lance difícil, mas o bandeirinha assinalou impedimento, né? Agora bola para o time do União Tamboril. Maílson, os dois times se impondo,
Ninguém com medo de ninguém, tá indo pra cima. Exatamente. E nesse momento faltou malícia do atacante número 11, Jim de Arnaldo, do Guarani. Se ele sai da bola, a bola sobra para a esquerdinha, que chegava vindo de trás e teria chance legal de fazer esse gol. Pedro. É isso aí, meu amigo, você ligado com a gente na Web TV L10, agora 10 minutos jogados por enquanto aqui 0-0. Alô, pessoal da Forte Farma, aquele abraço, Forte Farma, apoiando essa Supercopa Regional, apoiando o nosso esporte, e tem bola na área, não chegou cortando a zaga do time do União Tamboril, agora tá com Giliardi vai olhar pra frente, vai mandar logo, já buscou na frente, quer ver, não, tocou no meio aqui pra Dé não chega, quem chega é Danilo, camisa número 10, colocando pra Dé de novo, Dé trouxe aqui agora mais atrás pra ele, Fabrício, outro craque do time também, Fabrício, mandou na frente, agora buscou o Jailton, a bola passou, Nilton Oliveira de bobeira, Jailton colocou dentro da grande área, chegou, cortou o Nilton Oliveira, jogou pra fora, Nilton deu uma bobeira ali tremenda, Maílson, quase o Jailton sai na cara do gol. Pois é, o Nilton grandão tomou uma bola nas costas, passou por cima, só que depois se recuperou bem, deu aquele totalzinho no jogador e na bola e botou pra escanteio, viu, Pedro? Escanteio pro time do União Tamboril. A gente tá aqui para você mandando essas emoções desse grande jogo, duas grandes equipes do futebol da região. União Tamboril, lá de Tanque Novo, Guarani, aqui de Botuporã, da Lagoa d'Água, né? Guarani, timaço aqui, time do Guarani, o atual campeão de Botuporã. E agora quem vem com perigo é o time do União Tamboril. Vem bola na área, vai ter bola Sara dentro da grande área, vai ter perigo de gol. Vamos ver, Fabrício pra bola, Fabrício vai colocar dentro da grande área, partiu Fabrício, jogou, chegou com perigo e jogou muito mal mesmo, Maílson. Pegou mal na bola o Fabrício, chegou lá como que não queria nada e acabou jogando direto pra linha de fundo, viu? Pegou mal na bola, Pedro. E o time do União, o time do Guarani com ela que vai mandando pra frente aqui agora, buscando camisa número 2, tocou aqui na frente agora, chegou Danilo dividindo com ele, tentou chegar aqui a bola no time do Guarani, não chega tranquilamente. Quem tem a bola agora é o time do União Tamboril, que tá com Dé com a bola no pé, vai colocar na frente, colocou aqui pra Thiago Pedro, trazendo pra Dé de novo. Fala aí, Maílson. Me mata uma curiosidade aqui, você que é lá de Tanque Novo, qual que é a idade do Dé, número 8 do União Tamboril, você tem uma base? Dé é um jogador que aparentemente o pessoal chama ele do velhinho do time, mas de velho não tem nada. Dé, eu acredito que se tiver 30 anos de idade, Dé é novo, Dé é um jogador novo, né, que atua pelo time do União Tamboril. Então é isso aí, vamos dar a bola na frente agora para o time do Guarani. Chegou o Eric domina, coloca na frente, chegou o Thiago, que não quer brincadeira, chutou para fora. Lateral que pertence ao time do Guarani Futebol Clube. O velhinho do time não é velho nada, Maílson. Quando eu perguntei, que os cabelos grisalhos dele chamou a atenção, viu, Pedro? Eu imaginei que ele tinha mais. É bem grisalho, mas é novo o time do União Tamboril, agora com jogadores todos jovens em campo praticamente. Bola perigosa, chegou o time do Guarani. Tiro de meta que pertence ao time do União Tamboril, lá de Tanque Novo. Agora 13 minutos jogados, 0-0, jogo trucado aqui no estádio de Botuporã nessa tarde maravilhosa de domingo. Pois é, Pedro, 13 minutos do primeiro tempo, duas grandes equipes em campo, só que até o momento não dá para destacar quem está melhor, porque para mim está parelho as duas, quando uma ataca, a outra contra-ataca, então tá 50%, 50%, viu, Pedro? E chegou o Nilton Oliveira protegendo a bola, dominou, vai tocar para frente, não quis brincadeira, tocou, foi para fora logo para proteger a sua equipe. O Nilton Oliveira jogando no lateral que pertence ao time do Tamboril, que tocou para Fabrício para Giliardi. Fabrício, olha, vai fazer o passe, buscou aqui agora para Dan, foi cortada, a bola cortou com o time do Guarani. Chegou nela Luan vai botar para Eric, botou para Eric na frente, Eric vai chegando, veloz, Eric joga muito bem, Eric já domina, vai fazer o drible, não tocou para trás, dominou, jogou dentro da grande área, quem chega, chegou o time do Guarani, chegou o Thiago cortando para o time do União Tamboril. Thiago cortou, dominou no peito agora, tá tranquilo, tá sozinho, não tem marcação em cima dele, tá tranquilo o Thiago, mandou no meio, que bola mal tocada, meu amigo, e tocou de Luan que trouxe aqui pra ele, tocou mais atrás, não conseguiu, fez um passe mal também, vem chegando no camisa número 7, esquerdinha, vai jogar dentro da grande área, esquerdinha, não, tocou mais atrás para Brancão, camisa número 5, tocou na frente para Luan, camisa número 10, fez o passe, Luan fez o passe errado, Fabrício escorregou, Fabrício fez o passe para Dan, bota na frente, Coutinho cortou de cabeça tranquilamente, Coutinho, quem cortou foi Coutinho para César que domina, vai colocar na frente o César fez o passe, fez errado. As duas equipes estão errando alguns passes aqui no meio de campo, não tem jeito, isso faz parte, o campo, o gramado está molhado. Quem vem com ela agora aqui, o time é lateral que pertence ao time do União Tamboril. O técnico André está ali dando as instruções para a sua equipe, está dando os gritos ali nos seus jogadores, está tendo mesmo alguns passes errados aqui na frente da grande área que não pode acontecer. Deve mandando para Giliardi lá do outro lado, Giliardi já mandou na frente buscando para ele, Deva não chegou na bola, quem chegou foi Danilo colocou de lado agora lá para o lateral que pertence, é um atacante aquele, não é Maílson, é um atacante, é o Tim
Tim que tá jogando pro time, Dinho tá jogando lá pro time do Guarani. Dinho jogando no ataque. Ataque lá tá com César e Dinho, né, os dois atacantes do time do Guarani Futebol Clube. Agora Danilo lá de Tanque Novo, que tá jogando pro time do Guarani, tocou pra Newton Oliveira, mandou lá na frente agora buscando mais um, tocou na esquerdinha, chegou agora, vai fazer o passe, vai chegar. Quem chegou, Eric, não chegou tranquilamente. O time do União Tamboril chegou, bola saiu aqui, lateral que pertence ao time do Guarani Futebol Clube. É um jogo bom, Maílson, um jogo muito bom de ser assistido, um jogo muito bom, muito bem jogado. Duas equipes técnicas, duas equipes boas. Duas equipes técnicas, inteligentes, jogadores diferenciados, jogadores velozes, jogadores cabeceadores, sem contar também com a baita narração, com os comentários inteligentes aqui também e com a visão maravilhosa da nossa câmera, né, Pedro? Top demais, cara, top demais. E o clima muito agradável. Nossa senhora, muito bom. Né? Às vezes aquele solzão mata. Hoje não tá chovendo e nem tá sol, tá um clima agradável. E assim, Pedro, só não joga bola quem não quer. Só não joga quem não quer. O gramado tá muito bom, promete jogo bom hoje, minha gente. Vamos pra cima. Quero ver gol aqui, viu, Maílson? Quero ver gol daqui a pouco. Vamos ver que vai sair gol, né? Vai ter grito de gol hoje, será, minha gente? Isso. Será que tem grito de gol hoje? Vai ser esse 0x0 trucado aí. Lembrando que eu gostaria muito de agradecer a colaboração aí da prefeitura, no nome do prefeito Edmilson, que liberou esse estádio pra gente aí, né, pra poder ter essas belas partidas de futebol, Pedro. Bola chegou perigosa pro time do Tamboril, mas quem chegou foi o goleirão, chegou e Devaildo bateu, jogou longe. Não, meu garoto, não é desse jeito. Ele foi muito, mas muito longe da trave. Chutou muito mal o Devo, mas tentou, pelo menos tentou de longe, né? Primeiro chute de longe pro gol, mas saiu muito feio o chute do Devaildo. As duas equipes, Pedro, elas chegam, né? Só que assim, quando chegam, não chegam com qualidade, estão chegando, chutando de qualquer jeito, chutando de fora da área. Agora mesmo teve um exemplo desse chute, só que eu acredito que com o passar do tempo, as equipes vão colocar mais ímpeto, mais vontade e vão chegar com mais perigo. E o time do Guarani vem chegando, colocando na frente. Quem chegou era Thiago, protegeu muito bem. Thiago joga muito bem o lateral. Thiago protegeu a bola agora. O lateral que pertence ao time do União Tamboril, que já cobrou. Danilo fez o drible, esse também é muito bom de bola. Danilo colocou aqui na frente para Fabrício. Fabrício dominou, fez o drible, foi passar. Falta nele. Coutinho não brinca em serviço e já faz a falta. Coutinho já mostrou ali a que veio. Ele tomou a finta e você tá ligado que quem conhece o Coutinho, eu conheço particularmente, amigo meu particular. Ele não alisa não, viu? Ele falou que não alisa não. Coutinho parou a jogada. E essa é aquela jogada clássica que se não parar o jogador vai embora também, viu? Inteligência total, né, Pedro? Com certeza. Parou a jogada, isso faz parte do jogo. Um zagueiro inteligente vai entender isso, que ele tem que parar ali, senão complica a sua equipe. Parou muito bem a jogada do Coutinho, falta perigosa agora que pertence ao time do União Tamboril, que vai jogar lá dentro da grande área. O Fabrício bate bem na bola, vai jogar na área. Fabrício tem bons atacantes, o time do União Tamboril, vamos ver para quem fica, vamos ver se consegue fazer o primeiro gol. O time do União Tamboril, Fabrício vai jogar lá dentro, olha, Fabrício bateu de perna direita, jogar na área. Fabrício vai jogar lá na marca do pênalti. Valeu, Fabrício, bateu, jogou dentro da grande área. Quem chegou cortando foi o time do Guarani, cortou agora, mas já chegou no Luan. Pode ser um lance perigoso. O Luan já buscou o Eric já domina, coloca direitinho no gramado, domina bonitinho. O Eric já tenta sair do primeiro, foi trombado, chegou empurrando, o juizão disse não houve nada, já sobrou a bola pro time do União Tamboril, que tocou agora pra Pebinha já domina, tentou fazer o drible, não conseguiu, muito bem marcado, já tocou o Tim na frente pra ele, pra Eric, o craque do time. Eric tocou mais atrás de novo pra Tim já domina. Vai buscar agora o Luan mais atrás, tocou de Luan sim. Eu dei a dica pra ele, ele atendeu, tocou de Luan voltou pra Danilo já vai tocar de lado agora pra Luan de novo, voltou pra Newton Oliveira, tocou errado Luan, tocou pra Deva mandou na frente, Deva recuperou, mandou na frente pra Jailton, jeito é bom pro corredor, mandou no Dan consegue chegar, quem chegou foi Coutinho, não houve nada, mandou seguir, Dan tocou, mais atrás vai ser agora, chegou Danilo, bateu, atirou, é gol! Do União Tamboril. Isso aqui é futebol. Danilo é o nome dele. Danilo, camisa número 10 é o nome dele. Eu falava ainda aqui pra Maílson. Eu falava, Maílson vai ter problema, trombada de Coutinho com os atacantes que são fortes do União Tamboril. Dan chegou, Dan foi, ganhou na raça, ganhou no corpo de Coutinho. Caído, tocou pra trás. Danilo chegou, só correu com o abraço e jogar pro fundo da rede. Gol do União Tamboril, Maílson. Pois é, Pedro, duas grandes equipes. Nesse momento, o União Tamboril na frente. Uma falha de toque do Luan para o Newton Oliveira, que estava subindo para receber. Não deu tempo de voltar e ficou somente o César e o Coutinho. O César errou o primeiro bote, Coutinho dá o segundo, a bola sobe, o cara toca no meio, indefensável. Para mim, o goleiro Coutinho xingou demais o goleiro ali, mas ele não teve culpa, viu? Tem como botar o replay pra gente, Raí? Isso tá no replay, agora a gente vendo aí, Maílson.
A gente vendo o replay, a gente viu o replay ali, ó, isso aí, ó, Dan chegou, trombou, jogada normal, não teve nada, chegou perigoso agora o time do Guarani, quem vem chegando, chegou o Eric, bateu pro gol pra fora, gente, eu tava no replay, já tava vindo um gol do time do Guarani, que jogo rapaz, é esse, meu amigo? Eletrizante. Eletrizante, o jogo começa pegando fogo aqui no estádio de Botuporã, é o time do Guarani hoje jogando contra uma das maiores equipes do futebol, então eu vou dizer isso pra você, Maílson, né? Vai ter muito trabalho ali mesmo pra zaga do time do Guarani, é muito pegado o jogo, muito pegado o jogão de bola pra você aqui. A gente vendo ali, o rapaz estava mostrando pra gente aqui o replay, né? A gente viu que foi jogada normal, né, Maílson? Por enquanto, tudo normal. Tudo foi legal. Trombada, o Coutinho escorregou, né? O Coutinho deu uma escorregada, dando caído, conseguiu fazer o passe pro Danilo finalizar. Pedro, aqui no nosso estádio de Botuporã, Pedro, a drenagem, ela funciona... Deixa eu ver esse lance. Funciona muito bem. Você pode olhar com o campo todo, você não vê marcas de nada. Naquela área, naquele espaço, é onde a água dá uma embrejada. E ali realmente está escorregando demais. Então, tem que ter atenção, tem que deixar essa bola distante daquela área, senão vai complicar para as duas equipes, que depois, no segundo tempo, o União Tamboril vai estar daquele lado. Muito bem colocado, Maílson, para as duas equipes. Ali dificultou para o Coutinho. Ele tentou dar um break, né, escorregou, o Dan também, os dois escorregaram, né, o Dan e o Coutinho, a bola sobrou pro Dan, que conseguiu caído fazer o passe pro Danilo colocar no fundo da rede. União Tamboril tem 1, Guarani tem 0, mas nada decidido, nós temos apenas 21 minutos jogados, 21 minutos jogados aqui no estádio municipal de Botuporã, e a bola agora com o time do Guarani. Olha aqui, falta perigosa. Falta em cima de Danilo, falta perigosa pro time do Guarani agora, num lugar top ali, quase no bico da grande área, né, do lado esquerdo do time do Guarani, rapaz, a bola perigosíssima ali. Pedro, né, chegou pesado em cima do jogador do Guarani, Maílson. Da forma que foi, Pedro, para mim seria falta para cartão amarelo, o juiz não deu, esbravejou ali quando foi cobrado, mas é falta para cartão, você vê que ele não toca na bola, somente no pé do jogador Danilo, então para mim seria um amarelo, e o juiz velho está deixando correr demais, e isso futuramente pode gerar transtornos. Jogou pegado, jogo difícil aqui no estádio de Botuporã, o jogo não é nada fácil para as duas equipes que vêm buscando esses primeiros 3 pontos nessa Supercopa Regional. O time do União Tamboril já abriu o placar com ele, Danilo, camisa número 10, já colocou na rede para o time do União Tamboril. Danilo fez o gol, União Tamboril está 1-0, 22 minutos jogados aqui no estádio de Botuporã. Vem bola para a área, perigosíssima, perigosa para o time do União Tamboril, que vai bater o time do Guarani. Guarani pode chegar ao empate agora, Luan para a bola, vai bater, jogar dentro da grande área, pode ser, vai bater direto dali, partiu Luan, bateu direto pro gol, chegou Lei, fez a defesa, sobrou agora para Thiago, pro time do União Tamboril. Thiago bate de perna esquerda, tocou errado o Thiago, o time do Guarani já recuperou, Fabrício protege bem, escorregou, Fabrício ficou no chão, protegeu bem a bola, já colocou na frente agora para Thiago de novo, chegou Brancão, chegou o Coutinho, chegando pesado com raça, Coutinho não quer brincadeira, Maílson. Os dois chegaram firme na bola, se estranharam, quando olhou, depois deu a mão, o futebol é bom por causa disso, viu, Pedro? Bom demais, é jogo pegado, União Tamboril e Guarani. Agora chegou Dé cortando a bolinha para o time. Dé cortou agora escanteio que pertence ao time. Escanteio, quem cortou aquela bola? André já chegou bravo na beira do campo. Véi já pede André para se retirar dali. André tá pirraçando um pouquinho o árbitro. Ele vai tomar cartão daqui a pouco, viu, Maílson? Se continuar barulhando, toma cartão daqui a pouco. Até o momento é o único time que eu vejo o juiz tendo que chamar atenção. Até então estava sendo tudo tranquilo. Pedro? Cobrança de escanteio agora para o time do Guarani Futebol Clube, jogando dentro da grande área, jogou na fogueira, jogou direto pro gol, chegou Lei, fez a defesa para fora, lá mais um escanteio que pertence ao time do Guarani Futebol Clube, bateu com estilo, bateu direto pro gol. Seria gol olímpico, viu, Pedro, se o goleirão tivesse esperto. Se o goleiro não está esperto, seria um gol olímpico agora para o time do Guarani Futebol Clube. Vai mais uma bola para a área, mais uma bola de escanteio. Jogou de perna esquerda dentro da grande área. De novo no gol. Lei cortou para o time do Tamboril. Goleiraço esse Lei. Pega muito mesmo Lei. Agora quem consegue chegar? Giliardi não chegou a tempo. A bola saindo agora. Lateral que pertence ao time do Guarani Futebol Clube para a cobrança do César, que vai jogar lá mais atrás agora. Vamos ver. Ele procurou já o camisa 10, Luan. Luan voltou de novo no César. César já mandou na frente, buscou o Eric. Cortada a bola. Lateral, mais um lateral que pertence ao time do Guarani, que Nilton Oliveira vai fazer a cobrança. Nilton buscou, colocou pro Tim, Tim chegou, caiu sozinho, Tim, a bola ossada, quicada pra frente, ninguém chegou de novo agora o time do Guarani, quem dominou, bateu daí, ó, bateu de longe, foi travado em cima de Danilo, agora quem tá com ela é Fabrício, vai botar na frente, vai chegar agora, quem chegou agora vai chegar Jailton, vai proteger Coutinho, não quer brincadeira, tira de qualquer jeito, joga pra longe, lateral que pertence ao time do União Tamboril.
O time do Tamboril, como tem atacantes velozes, Maílson, pega a bola aqui no meio de campo, já procura logo fazer um lançamento para o seu centroavante. Eu costumo dizer, Pedro, por aí que todo time tem que ter uma válvula de escape, né? Olha só. Mais uma bola perigosa, com essa bola moiada e gramado moiado, toda bola no gol é perigosa, Maílson. Exatamente. Todo time tem uma válvula de escape. A gente observa que o União Tamboril usa muito bem essa velocidade. Pega a bola, já joga. Esse goleiro Hernando, você está querendo saber, ele foi campeão com o Gaspar. É o Hernando que foi campeão com o Gaspar. Agora já estou reconhecendo aqui, está um pouquinho distante, mas é o Hernando que está no gol ali para o time do Guarani Futebol Clube. A gente vai reconhecendo os jogadores a partir de agora. Mais uma falta ali, agora dessa vez para o time do Tamboril. Quem fez a falta foi o Danilo em cima do Fabrício, né? Fabrício e Nilton Oliveira chega reclamando, vai pede para não reclamar mais, o juiz não está querendo brincadeira, deixa o juiz apitar. Nilton, calma Nilton, não vai para cima do árbitro não, meu garoto. O jogo é pegado, o juizão velho tá tendo trabalho, viu? Bola agora com o time do Tamboril que chutou errado, chutou em cima do jogador do Guarani, que voltou agora tocando de novo. O Luan vai fazer o passe aqui na direita, tocou aqui na lateral direita, camisa número 19. Já tocou demais lá do lado para o Brancão. Brancão trocou nele de novo. Ele vai chegando, vai mandar na frente agora. Buscou para o time, não. Vai embora. A esquerdinha. Esse, né, Maílson? Já tocou na frente para o Dé, cortou para o time do Tamboril. O Tamboril já não consegue pegar Brancão. Olha, com estilo, o Brancão dominou. Tocou mais atrás para o Diego. O Diego mandou na frente. Devaildo não cortou. Não cortou o Deva. Ih, quase chega no camisa número 7. Não chegou. Quem chegou foi Fabrício. Botou na frente. Vai embora Fabrício. Quase que sofre uma falta ali, mas não. Nilton Oliveira sai dominando tranquilamente para o time do Guarani, que vem chegando agora de Brancão. Brancão, camisa número 5. Tocou na frente para a esquerdinha. Esquerdinha para Dinho de novo para a esquerdinha. Esquerdinha não chegou. Vai chegar agora Thiago, cortou mal, mas caiu no pé de Neca. Boa sorte. Neca tocou ali para cá, para Danilo, a bola corre muito. Danilo não consegue pegar, lateral que pertence ao time do Guarani Futebol Clube. O jogo é pegado, tá corrido. Vamos ver se eles aguentam nesse pique até o final da partida, que até agora tá corrido pra caramba, Maílson. O jogo tá corrido, o jogo tá pegado. O União Tamboril vencendo aí por 1-0. Digamos que foi a única chance manifesta de gol, foi feito o gol. Aproveitou bem o União Tamboril. O Guarani não teve aquela chance. Com a bola vai bater daí, Eric dominou, chegando no bico da grande área, bateu, cortou a esquerdinha, pode chutar, tocou em Eric, chegou o Danilo muito bem fazendo a defesa, tocando pro time do Tamboril. Fabrício também colocou na frente, tentou fazer a falta, o Brancão não fez. Fabrício vai embora, ele é muito forte também de corpo. Fabrício colocou na frente para Dan, craque Dan, já jogou na frente, Coutinho chegou trombando, Coutinho não quer brincadeira, dominar dentro da grande área, dominou na frente e cortou tranquilamente, mas está impedido. Dan, estava levantada a bandeira, Maílson. É um lance difícil, estranho, né? Eu não vi impedimento nesse lance, muito rápido, mas o juizão marcou, como eu sempre digo, eles são soberanos, marcou, tá marcado, o jogo segue, Pedro. O bandeirinha Jair tem que prestar mais atenção, ficar em cima da linha, porque são atacantes velozes, tanto o Dan quanto o Jailton ali. Tem que estar muito em cima da linha para pegar mesmo o lance aí, bem, né, numa visão melhor, não é? Mas acredito que o Joab estava em cima do lance e marcou tranquilamente ali 2 impedimentos que já foi contra o time do União Tamboril ali. Agora que está com ela é Pebinha mandando aqui para Thiago. Thiago também já jogou de manhã, já ganhou o jogo. Agora chegou o Madan, Coutinho e Dan, vai ter briga boa hoje. Coutinho e Dan, chegou, chutou de Coutinho. É o que, seu Bandeira? Escanteio que pertence ao time do União Tamboril. O Coutinho está reclamando ali, mas isso que não foi escanteio. Ele está dizendo que a bola pegou no Dan por último. E parece mesmo que deu uma resvalada, viu, Maílson? Pareceu que deu uma resvalada, só que ao mesmo tempo que ele reclama do lance que ele acha que era dele, ele reclama com a sua zaga, que está deixando ele toda hora homem a homem. Não está tendo aquela sobra pelo meio para ele dar aquele bote mais tranquilo, porque quando ele dá o bote não tem sobra. Então, se ele errar, os caras ficam na cara do gol, Pedro. Ali, se o Dan sai do Coutinho, já está dentro do gol. E a bola agora para o time do União Tamboril. Pebinha vai jogar dentro da grande área. Pebinha vai ali, Pebinha bateu, jogou na grande área. Quem chega de cabeça, quem vai chegar, quem defendeu o time do Guarani, vai sobrar sobre o Nilton Oliveira, chutou para frente agora para Eric. Eric não chega bem, quem chega nela lá agora o Thiago para o time do União Tamboril. Vai chegar tranquilamente no goleiraço Lei, que faz a defesa, pega ela com tranquilidade, Lei. Agora aos 29 minutos jogados, Lei chutando para frente para o time do União Tamboril. União Tamboril soberano nesse momento, vencendo o time do Guarani por 1-0 aqui no estádio de Botuporã. Tem bola na área, tem bola chegando, vai ter muita disputa entre Dan hoje, Dan e o Coutinho. Dan já jogou 90 minutos pela manhã também, Maílson. Esse garoto já jogou uma semifinal lá na comunidade de Tamboril hoje pela manhã. O cara aí é gostável, tá jogando ainda. E tem bola para ele, impedido de novo. E ele chuta a bola, vai tomar uma advertência, mas se o juizão fosse mais rigoroso, ele tomava um amarelo, viu, Pedro?
Não precisa isso. Você vê, já tá batendo cansaço nele, viu, Maílson? Tem bola que ele não tá indo mais na disputa porque ele já bate o cansaço. O cara jogou pela manhã, o cara tá com os músculos e tudo flácido, não vai conseguir jogar os mais 90 minutos nesse gramado pesado desse jeito aí, não, molhado. Tem que ver aí a visão do treinador, o André, né? O que ele pode fazer, se ele tem aí alguém à altura para substituir o Dan. Porque o Dan realmente, a feição dele já é de cansaço. Como você já disse, jogou 90 minutos de manhã e jogar de novo não é para qualquer um não, Pedro. Jogou o Dan e o Thiago, tinha jogo pela manhã hoje, agora o time do Tamboril está defendendo como pode, está lutando aqui o time do União Tamboril. 2 jogadores que fizeram jogos pela manhã estão jogando aí pro time do União Tamboril. O Thiago ganhou hoje pela manhã na semifinal do campeonato de Alagadício e também o Dan, que jogou para o time da Fazenda hoje. 2 jogadores que já jogaram pela manhã no time do União Tamboril. Agora o time do Guarani não tem nada a ver com isso, tem que partir para cima, tem que buscar o empate, tem que tentar reverter a situação, não perder esses 3 pontos em casa, jogando no seu estádio que foi campeão. Então tem que partir para cima, tem que tentar o empate. O time do Guarani buscando o Eric, que é o artilheiro do time, voltou a bola aqui agora para o Brancão tocando para Luan bate muito bem de fora da área, já vai buscar aqui, jogou Luan, não chegou, muito mal, partiu, força demais, né, Maílson? Exagerou na força. O time do Guarani, como é um time acostumado a vencer, tá perdendo, o time fica descontrolado, o time do Guarani não sabe sair atrás do placar. Isso a gente fala que a gente já conhece a equipe. Então essa bola do Luan, qual que era a bola correta? Tocar aqui embaixo com o lateral direito, Diego. Ele espetou essa bola para o esquerdinho e acabou entregando de bandeja. E o União Tamboril só agradece, Pedro. 1-0 no placar. O cara entrega de bandeja, bom demais para quem tá vencendo, né, Maílson? Muito bom. 31 minutos jogados, 31 minutos jogados aqui no campo municipal de Botuporão, no estádio municipal de Botuporão. União Tamboril está vencendo o jogo por 1-0, gol de Danilo, camisa número 10, e o campo está escorregadinho naquela parte lá mesmo, o Dan tá nervoso, batendo no gramado, né, reclamando de que eu não sei ali, Maílson, reclamando da chuva, reclamando da lama, né, ele bate o cansaço também. A bola vem chegando aqui com o Diego pro time do Guarani, Diego tocando no meio para o zagueirão César mandou de novo para Coutinho já está até lameado ali. Esse Coutinho não brinca em serviço não, para mim, zagueiro para mim tem que ser assim, só serve se for desse jeito. Coutinho já botou na frente, chegou, bateu na boca de pé. Olha só. Mas Coutinho, hoje o bicho vai pegar aí, Maílson. Interessante demais essa disputa, Dan, Coutinho, Dan, e o Coutinho ficou caído, e quando ele não fala nada é porque depois tem volta, viu? Coutinho já tá todo lameado. Coutinho já tá todo lameado ali nessas disputas de bola aqui com o Dan. E César vai bater, jogar dentro da grande área. César jogou lá no bico da área. A bola sobrou. Nilton Oliveira vai fazer. Nilton Oliveira saiu na cara do gol. Bateu em cima do goleiro. E aí não é o lugar dele, Maílson. Inexplicável Futebol Clube pra você, Nilton Oliveira. A sua camisa tá aqui, meu garoto. Nilton Oliveira perdeu um gol incrível e chegou de novo o time do Guarani com um perigo. Meu amigo, a zaga esperou o impedimento. O Du tava na linha, disse que não houve nada. Nilton só era fazer correr pro abraço, Maílson. Onde ele não tinha que chutar, ele chutou, que foi em cima do goleiro. O espaço todo para ele fazer o gol, chutou no lugar que o goleiro tava, meu amigo. Faltou o cacuete de centroavante, de matador. Agora bola para o time do Guarani, que chegou com perigo, chegou de cabeça cortando a zaga do time do União Tamboril. Chegou em Danilo já recuperou a bola, não saiu, Danilo com ela, vai mandar na frente agora buscando o Jailton já disputando com ele, disputou o Jailton com o Danilo, Danilo cabeceou o lateral que pertence ao time do Guarani. Gente, Maílson, falando logo a verdade, um abraço para o pessoal do 268, Adega 268, aquele abraço para vocês. Elias e Gilvão, muito obrigado, meus garotos, por estar contribuindo com o nosso esporte, com a Supercopa Regional aí, Adega 268. Maílson, falando a verdade, aquilo é um gol perdido e muito perdido, é sim de Inexplicável Futebol Clube. Nilton é nosso amigo, mas temos que ser... Vamos colocar o replay, né? É isso? O replay aí, olha, a bobeira que a zaga deu e não estava impedido não, Nilton chegou, olha. Nossa. Pelo amor de Deus, atrasou pro goleiro. Nilton, a amizade ficou de lado, viu? Inexplicável pra você. E agora quem chega é o Tim vai bater, não, foi travado, foi não, derrubado não, a bola sai tranquilamente, mais um escanteio que pertence ao time do Guarani Futebol Clube. Essas faltinhas, isso não é falta, isso não tem falta de jeito nenhum, não é? O Bandeirinha assinalou uma coisa e o juiz a outra ali, mas isso não, o Bandeirinha tá... o Bandeirinha, olha só, o Bandeirinha deu... Velho, vai pegar Eric de jeito aí agora. O velho tá nervosinho nesse jogo hoje, viu, Pedro? Tá brabo. Eric foi pra cima do Bandeira e o velho foi corrigir. Falou, meu Bandeira aí não, meu amigo. Quem manda sou eu. Rapaz, e agora um jogo que poderia estar 1-1,
mas Nilton Oliveira entregou de bandeja pro goleirão Lei, não é? Então, um lateral dentro da grande área para finalizar, não é, Maílson? Às vezes, mas ali estava na perna direita no jeito de fazer o gol. A melhor chance até agora do Guarani foi nos pés do Nilton Oliveira, que é lateral esquerdo, mas ele é direito de nascimento, então ele teve tudo para escolher um canto e sentar o laço. Ele quis chutar no pé do goleiro. E nem o chute saiu, né? Bem mascado, bem fraquinho do pé de Lei. Foi fraco demais. Ele não vai gostar muito quando eu vi essa narração, viu, Pedro? Ele não vai gostar mesmo. Que hora que eu encontrar ele, agora que eu sair daqui, viu? Vanilton Oliveira, você só sabe empurrar mesmo, meu garoto. Deixa que eu jogar contra você que você vai ver. Eric com a bola, chegou Eric com ela, chegou o time do Guarani. Eric é muito veloz, corre muito esse garoto, bom de bola o Eric, não para um minuto, ele se doa muito na partida o Eric, joga muita bola o Eric pro time do Guarani Futebol Clube. Fabrício pro time do União Tamboril, tocando aqui agora pra Thiago, outro que já jogou 90 minutos impedido. pela manhã, chegou agora, tá impedido, Dan. E o Coutinho tava indo com ele com muita sede ao pote, ele jogou a bola pra fora. Ai. Dan, devido estar cansado, mas isso vai ter muito impedimento mesmo. Ele não vai ficar distante, ele vai ter muito impedimentos mesmo. Ele não vai aguentar os 90 minutos aqui hoje. Você vai ver, não vai suportar. Já está fazendo cara de cansaço. Exatamente, 36 minutos no primeiro tempo. Você observa que ele já anda com dificuldade. Ele está respirando para quando a bola vier, ele ter aquele oxigênio para correr, mas ele não está correndo mais do que ele aguenta. Ele está falando alguma coisa com o André. E o jogo é lá e cá, tem União Tamboril, tem Guarani, tem bola na área para um canto, tem para o outro, chegou agora cortando o Eric, Thiago chega, faz a falta em cima vai do mudar, Eric. Pedro. Isso eu sabia que ia ter mudança. O Dan não aguenta mais, o número 6, olha, o Dan já cai em campo, o número 6 do União Tamboril, você me fala o nome dele, por favor, vai entrar. União Tamboril vai mexer. Eu citava do início da partida, Maílson, que Dan, pelo porte físico dele, é um cara um pouco pesado. Dan, ele não ia suportar 90 minutos mesmo. Já não suportou nem o primeiro tempo de jogo. Então, exatamente. Mas perde, é uma perca grande para o time do União Tamboril, que é um grande jogador, Dan. Joga muita bola, né? Um dos grandes destaques do futebol de Tanque Novo. Joga muito, Dan. Né, já caído em campo, então acredito que só na semana que vem para ele bater então o babinho no meio de semana aí. Você já havia cantado a pedra, né, Pedro? O cara jogou 90 minutos pela manhã e depois tem que vir jogar à tarde, não é para qualquer um, e vai entrar aí o Ronaldinho no lugar do Dan. É isso mesmo, Ronaldinho, Ronildo Dias Barbosa, vulgo Ronaldinho. É isso? É Ronaldinho, Raudinei, meu amigo. É esse jogador do time do União Tamboril. Desconheço ele no time até agora, viu, Maílson? Partiu o Luan, jogou dentro da grande área, vai chegar o Guarani com perigo. Cortou a zaga do time do União Tamboril. Chegou Pebinho, cortou pra frente, jogou pro meio. Chegou no meio de campo, quem chega não era Danilo. Danilo também tocou aqui agora pra Luan. Vai bater daí, Luan. Luan dominou, bateu, jogou forte, jogou com força. Eita, peste, quase Lei tomou um gol. A bola bate no gramado, escorrega, leva muito perigo para o goleirão Lei. Que bola perigosíssima, meu amigo. Com esse gramado molhado, bola molhada, não é nada fácil, mas o goleiro Lei tem um reflexo muito bom, Maílson. A bola quicou no gramado, veio quase no rosto dele e conseguiu jogar para cima ainda. Pois é, Pedro, eu já havia te avisado que essa grama tá molhada, Pedro. E tem mais bola na grande área, chegou o time do Guarani de cabeça, chegou, sobrou Nitinho, vai fazer, não fez o drible, chegou, bateu Lei de novo, sobrou Nitinho, chegou, jogou dentro da grande área, chegou o Guarani, vai fazer, não, chegou, vai fazer, não, fez, Brancão chutou longe do gol. César chutou longe do gol, César. Boa oportunidade para o time do Guarani Futebol Clube, Maílson. Nesse momento do jogo, o Guarani mostra a reação, mostra que tem time para empatar e tentar chegar mais longe. Teve duas chances, claro, uma com o Nilton, agora nesse rebate danado. O Guarani é um time muito bom, é atual campeão municipal aqui de Botuporã. O União Tamboril está tentando segurar esse 1-0 aí no primeiro tempo para ir para o segundo tempo e ver o que o treinador tem para dizer. Lembrando que o Dan não teve mais condições de jogo, saiu e entrou no lugar do Dan, o número 6, o Ronaldinho. É isso mesmo. O Raudinei no lugar do Ronaldinho. Ronildo, número 6, agora pro time do União Tamboril, colocando na frente agora quem chega o Guarani, não vai bem também, fez um passe errado ali, o camisa número 19, o Diego, tentou buscar a esquerdinha, fez errado, jogou para fora, lateral que pertence tranquilamente agora pro time do União Tamboril, e já se vão 39 minutos jogados aqui no estádio de Botuporã. Vamos ver, quero ver esse garoto aí, o que entrou pro time do União Tamboril, não conheço o jogador ainda. Ronildo.
Ronildo pro time do União Tamboril, tal do Ronaldinho que você disse, né, Maílson? Vamos ver se tem mesmo futebol para esse nome. O nome é de craque, né? O nome é do maior jogador da história, na minha opinião, do futebol brasileiro, Ronaldinho Gaúcho. Tem nome de 2 R's, aliás, 2 Ronaldos, né? O nome é de craque, vamos ver se ele com a bola no pé também vai fazer valer esse nome que tem, esse apelido que tem aí. Nilton Oliveira jogou para fora, não quer brincadeira, não quer tomar o segundo gol. O Nilton, Pedro, é muito alto, só que hoje não está bem na bola aérea. É a segunda bola que ele não consegue desviar e teve que entregar o lateral para o União Tamboril. União Tamboril agora com ele, chegou lá o Ronaldinho, dominou, tem estilo mesmo o garoto, tocou de lado agora para Giliardi, vai jogar dentro da grande área, chegou em Jailton deixou passar, vai sobrar aqui para Fabrício já domina, saiu escorregando o Fabrício, não houve nada, é porque tá escorregadio mesmo o gramado, vai Devaildo, vai Deva, bateu, furou, chegou no Ronaldinho tocou mais atrás agora para Deva de novo, Deva lá agora para ele, Giliardi que vai jogar na área, não jogou para Deva vai mandar para a área de novo, chegou o Nilton Oliveira travando, Deva mandou, passou por todo mundo, não passou, não saiu essa bola, não saiu, cortou, jogou pra frente agora ele. O time do Guarani já responde aqui com o Luan, que vai chegando, dominando, buscando o Eric. Bola muito bem tocada do Luan, Eric de cabeça, jogou tranquilamente para a defesa do Lei. Bola muito bem batida do Luan, que se passa, é perigo contra o time do União Tamboril. 40 minutos jogados aqui no estádio de Botuporã, 40 minutos jogados, 1-0 por enquanto para o time do União Tamboril aqui no estádio de Botuporã contra o time do Guarani. Jogão de bola para você que está me acompanhando aí através da Web TV L10. Lembrando, Pedro, que o Daniel Nobre, o Belzinho lá de Tanque Novo, ele está inscrito nessa equipe do Guarani. Eu não sei o motivo que ele não veio hoje, vou até pedir para pôr no chat, para ele falar para a gente que ele sempre participa. Ele está fazendo falta, ele é um jogador criativo, chega bem para fazer aquele 1-2 na área, não está aí. E o time do Guarani, a melhor chance foi com o Nilton Oliveira num erro do União Tamboril. Ele estava de frente para o gol, bateu nas pernas do goleiro, então está faltando criação nesse time, Pedro. Beleza, minha gente, você ligadinho comigo na Web TV L10, fortes emoções pra você aqui no estádio de Botuporã, aquele abraço pra você, nosso amigo Belzinho, e não é Ronaldinho não, o cara dizendo aqui, não é o Ronaldinho não, o cara falando que Ronaldinho é o Ronildo, mas é o apelido que colocou nele aqui, meu garoto, né? Não é Maílson? Aqui tá. No apelido do Ronildo tá Ronaldinho, então vamos chamar ele de Ronildinho. O Ronildinho, pô, Ronildinho, que é raro o nome aqui. Deve ser um apelido que colocou nele aqui. É Ronildo, camisa número 6, que entrou pro time do União Tamboril no lugar do Dan. Um alô pra galera do Serrano Futebol Clube Tanque Novo, lá de São Paulo. Esse pessoal aqui lá de Osasco, São Paulo. Meu boa tarde pra vocês, muito obrigado. Viu essa jogada, Pedro? O Ronildinho chegou e debaixo das pernas do Dinho, viu? Fui no chat e acabei vendo um drible bonito aqui, né, Maílson? Perdeu esse driblaço. Driblaço aqui agora. O Guarani tá chegando muito bem agora, o time do Guarani chegando muito bem mesmo, o time do Guarani. Chegando com perigo agora pro time do União Tamboril, que vai, eu acredito, é o que eu falei pra você no começo do jogo, Maílson. Eu quero ver se o time do União Tamboril vai suportar aquele pique do começo ao fim, né? No gramado pesado como tá aí. Aparentemente, esses jogadores do União Tamboril, fora o Dan, que saiu cansado por ter jogado outro jogo, tem preparo, tem físico para jogar assim o tempo todo. Olha o César deu uma mini cotovelada no jogador do União Tamboril e o juizão não viu ou fez isso às grossas e ficou caído o jogador, mas não foi com toda essa força também não, viu, Pedro? Não foi com toda essa força. O Fabrício tá fingindo um pouco ali. Acho que César deu mesmo, né? Deixou mesmo o braço, César deixou o braço, mas não acho que foi um lance assim pesado para essa reclamação toda não, Maílson. Olha, o César deixou mesmo o braço, isso foi a falta. Depois da falta foi só um toquinho. Só um toquinho de leve, ele tá fazendo aquela famosa... Pronto, já estamos... Ganhando tempo, Pedro. Já estamos nos 43 minutos do segundo tempo, qualquer tempinho agora ganho já é bom, né, Maílson? Qualquer tempinho agora para você terminar o primeiro tempo com a vantagem é muito bom mesmo. Olha lá o Coutinho fazendo amizade com o Fabrício. É Fabrício o nome dele, Pedro? Coutinho é o xerife do time, é o capitão Coutinho, não? Ele não usa faixa, mas ele fala muito mais do que Nilton Oliveira, viu? Ô Nilton, passa a faixa de capitão pro Coutinho, rapaz. Coutinho é que dá uma dura no juiz, no jogador. Só não tem tamanho, imagina se esse homem fosse grande, rapaz. Ixi, rapaz, aguenta que eu quero ver. Agora Coutinho pra bola, ele conversa o tempo todo, o Coutinho, fala muito o Coutinho, mas joga muito também o Coutinho. É bom jogador do time do Guarani Futebol Clube, é um bom zagueiro o Coutinho, esse baixinho que joga muita bola, o Coutinho do time do Guarani Futebol Clube. Nesse momento, Pedro, o juizão pede pro Fabrício sair, até porque ele foi atendido em campo, então ele tem que sair mesmo. Tá na regra e a regra ser feita é pra ser seguida, Pedro. Com certeza, o Fabrício foi atendido, então entrou o pessoal para atendê-lo dentro do campo. Então, sai aqui fora o Fabrício, depois ele retorna para o jogo.
Falta para o time do Guarani, que Coutinho vai bater, vai jogar lá no perigo, vai jogar lá dentro da grande área do time do Tamboril. Vamos ver aí, Coutinho bateu de perna direita, vai jogar lá dentro da grande área, jogou com perigo, bola perigosa, chegou o time, não desviou, tranquilamente Lei faz a defesa. Teve falta lá do time. Teve uma falta em cima do zagueiro Neca. Teve falta do César em cima do Neca e o velho pede para César. A última, Paulo, você já fez 2 consecutivas, na próxima eu te dou amarelo. Lei jogando na frente agora, buscando o Fabrício, que não vai dominar, não bateu de cabeça para ele. Jailton não chega, quem chegou foi Coutinho, cortou de cabeça na frente. O time do União Tamboril não tem pressa. Fabrício domina tranquilamente, vai mandar a bola na frente agora para Thiago. Thiago que já jogou, esse é muito veloz. Thiago botou na frente, vai embora. Thiago fez o passe muito bom, vai fazer o gol, impedido. Tava impedido ali o jogador do União Tamboril no lance, né? Difícil, mas o Bandeira estava em cima da linha, já marcou impedimento do jogador aí do Ronildo, que o pessoal dizendo que não é o Ronaldinho. Exatamente, esse tipo de jogada ela é cantada, né? Você vê que o jogador aqui, o ligeirinho que você falou, qual é o nome dele mesmo, Pedro? O Flávio? Thiago. O Thiago, muito rápido, ele já viu lá o número 6, Ronildo, entrando, só que daqui, todo mundo viu que ele estava impedido, você vê que não tem reclamação, Pedro. E o time do Tamboril, quem chegou rasgando foi dela e pro time do União Tamboril. Nilton Oliveira já tenta colocar na frente, não consegue. Dever toca mais atrás, tocou de Dé tocou agora de Jailton tocou errado. Quem chegou cortando foi Danilo, chegou duro de novo Dé. Falta agora para o time do Guarani, em cima de César. Dé chegou rasgando de novo. Falta em cima do Luando, camisa número 10 do time do Guarani Futebol Clube. Quem chegou agora cortando foi ele. Rony Móveis, eletrodomésticos em geral. É na Rony Móveis aqui em Botuporã. Rony Móveis, do nosso amigo aqui de Botuporã, acaba bom arretado, preços top em móveis e eletrodomésticos aqui em Botuporã. Você procure Rony Móveis. A gente vai seguindo com você, tá chegando o finalzinho do primeiro tempo de jogo, chegando o finalzinho do primeiro tempo. Tá chegando quase o final do primeiro tempo, 46 minutos, só depende de você, seu juiz, para terminar esse primeiro tempo de jogo aqui no estádio de Botuporã. Estamos com 46 minutos jogados, meu amigo Maílson. Vai levantar a placa dos acréscimos o quarto árbitro, o Carlos Júnior. Já eu acho que ele vai dar aí no máximo 3 minutos, viu, Pedro? Já vou cantar aqui, vamos dar uma observada quando ele mostrar pra gente aqui na arquibancada, mas eu acredito que é 3 minutos. Exatamente, acertei. 3 minutos de acréscimo, já estamos aos 46, vamos até os 48 minutos do primeiro tempo. A gente vai até os 48 do primeiro tempo. União Tamboril tem 1, o Guarani tem 0, gol de Danilo aqui para o time do União Tamboril, camisa número 10. Por enquanto o resultado que a gente tem é 1-0 para o time do União Tamboril, jogo pegado, jogo disputadíssimo, teve chance dos dois lados, a chance que teve o União Tamboril mandou para dentro, a chance que o Guarani teve, o Nilton Oliveira desperdiçou, chutou em cima de Lei. Rapaz, o Nilton vai entrar para inexplicável. E olha que ele que criou esse. Nilton vai ter que explicar direitinho, vai ter que pegar essa camisa aqui e levar para casa, Maílson. Vai ter que levar essa camisa para ele mesmo. Ainda bem que a camisa já é dele, viu? E o time do União Tamboril toca muito bem a bola, um time muito bem treinado, né? Sabe comportar, tanto vencendo ou perdendo, o time é muito bom. Bola agora para ele, para Ronildo. Ronildo tentou de cabeça, não consegue chegar. Quem chegou, o Coutinho chegou, não quer brincadeira. E a bola saiu. Lateral que pertence ao time. Essa bola não saiu, viu, Pedro? Também, pra mim tá em cima não da saiu. risca. Nem na risca ela pegou, viu, Pedro? O juizão titubeou aí. A câmera quase pega o replay pra gente ver aqui. Mas vamos seguindo com o nosso jogo, vamos seguindo com esse jogão aqui no gramado de Botuporã, no estádio de Botuporã. O time do União, o estádio Oswaldo Lopes de Botuporã, o time do União Tamboril vai vencendo. Oswaldo Rocha é o nome do estádio aqui de Botuporã. O Tamboril vai vencendo, vai levando na raça, no peito e na raça o time do União Tamboril. Esse é o tema, esse é o lema do União Tamboril, é raça. Encerra o árbitro aos 48 minutos do primeiro tempo. Encerra o árbitro, vai aqui no estádio de Botuporã. União Tamboril tem 1, Guarani tem 0, gol de Danilo, camisa número 10. Jogão de bola para você que acompanha com a gente através da Web TV L10. Renove móveis planejados, meu boa tarde para vocês também. É isso aí, a gente volta daqui a pouquinho com o segundo tempo para União Tamboril e Guarani. Valeu.
Ei, foi esse? Beleza, minha gente, voltando aqui para o estádio de Botuporã. Rapaz, eu esqueço o nome do estádio Estádio Municipal Oswaldo Rocha, aqui de Botuporã, no Estádio Municipal de Botuporã, Oswaldo Rocha, para emoções do segundo tempo de jogo no estádio aqui. União Tamboril e Guarani. Por enquanto, União Tamboril vem vencendo o jogo por 1-0 aqui em Botuporã. Gente, jogo importantíssimo, 1-0 para cima de um time como o Guarani aqui, não é para qualquer um. O time do União Tamboril está indo muito bem na partida, mas o Guarani já começou a responder e pode ter sim. Vamos ver se eu dizia para Maílson desde o início da partida, se o Tamboril vai suportar, né, aguentar esse placar até o final, que eu acho muito difícil com o time do Guarani, viu, Maílson? São duas grandes equipes. A União Tamboril está mostrando a que veio, né? É visitante, mas está jogando como se fosse o dono da casa. Descer ali um pouco para tomar uma água, ouvir alguns comentários. A equipe do Guarani agora vai com tudo para buscar no mínimo esse empate, viu, Pedro? Então é promessa de jogão nesse segundo tempo, Pedro. Beleza, Maílson, o velho tá ali olhando, já olhou para os goleiros, vai autorizar, velho, vai mandar rolar a bola para o segundo tempo de jogo aqui no estádio de Botuporã, no estádio Oswaldo Rocha de Botuporã. Olhou para lá, para cá, ele vai autorizar, vai rolar a bola. Segundo tempo de jogo, valendo a pita, velho, rolando a bola aqui no estádio de Botuporã, estádio Oswaldo Rocha, para o time do Guarani, Coutinho com ela, que vai mandar lá do outro lado direito, já mudando para o Diego que vai mandar mais atrás agora para o Brancão. Isso, mandei, você tem que mandar, mandou no Brancão, Brancão mandou de lado aqui, vai mandar, Brancão domina ela, tocou lá para Coutinho, Coutinho já vai adiantando, vai para cima, Coutinho fez o lançamento, buscou no Tim, vai saindo tranquilamente, a bola do lado do goleiro Lei saindo tranquilo, tiro de meta que pertence ao time do União Tamboril, que não tem nenhuma pressa nesse momento, nesse comecinho de primeiro tempo. A gente começa o primeiro tempo tudo igual, Maílson, ou teve alguma mudança? Parece que estão iguais as duas equipes, não mudou ninguém. Aparentemente, Pedro, na equipe do Guarani, que eu sou mais familiarizado, não mudou ninguém, e na do União Tamboril você tem mais costume. Observe bem, eu estou vendo um jogador ali, daqui a pouco você fala para mim, o 18 Ronildo, já estava em campo, Pedro? Ronildo com a bola, chegou Ronildo, vai sair com bola e tudo, não mandou para dentro da grande área, a bola passou, o goleiro não defendeu, sobrou para o time do Guarani, que faz a defesa, joga longe, cortou para o time do Tamboril, quem cortou foi ele, o Giliardi, mandou para Fabrício vai jogar dentro da grande área, mandou, pode chegar, Jailton de cabeça, chegou Coutinho cortando, soberano lá em cima, Coutinho cortando de cabeça, mandando a bola agora pro Diego vai mandar na frente, não dominou o Diego, tá tranquilo, tá sozinho, o Diego voltou para Coutinho, xerife da zaga, Coutinho já domina ela, olha para quem tocar, já vai mandar para Diego, não mandou para Brancão vai mandar no Diego, Brancão para Diego vai voltar no Brancão, não vai mandar na frente, tentou buscar pro time, mandou em cima, a bola em cima do Thiago que mandou um balãozão para frente buscando o Ronildo não consegue cabecear, já voltou pro time do Guarani que se repõe, organiza, Nilton Oliveira disputando com o Ronildo ganhou a bola, vai botar na frente, Ronildo dominou, encarou Nilton Oliveira, vai passar, passou, mandou, cruzou para dentro da grande área, bola perigosa, cortou Coutinho, cortou no pé, vai fazer Danilo, bateu de novo, desviada para fora. Quase o Guarani marca o segundo gol, Maílson. Chutou mascado, Danilo desviado. Essa bola tinha endereço, essa bola ia no canto do gol, Maílson. Perigosíssima. Equipe muito boa essa da União Tamboril, inteligentíssima, sai com a bola bem tocada, tabela bem dentro da área. E eu vi a galera do União Tamboril pedindo um toque de mão do jogador Brancão. O juiz não deu, manda o lance seguir, mas é um lance assim, se tivéssemos aqui nosso replay, poderíamos ver o que aconteceu. Mas muito bom o União Tamboril, que está muito mais próximo do segundo que o Guarani do primeiro, viu, Pedro? O União Tamboril tá se impondo, tá indo pra cima, bola na área, agora chegou o time do Tamboril, bola rasteirinha, cobrou, vai voltar na ideia, domina, manda mais atrás pra Pebinha vai bater dali, chutou em cima, chutou rasgando em cima de Coutinho tá indo pra cima, olha, tá querendo o jogo, Coutinho, voltou Pebinha, Maria, que bola mal recuada, chutou Nilei, chutou pra frente, chutou, não quer brincadeira, jogou longe, lá pra fora do estádio, jogou muito longe, a bola agora pro time do Guarani se recompondo, né, até Coutinho tá querendo ir pra frente agora, meu amigo. O time do Guarani quer mesmo buscar o resultado, quer buscar pelo menos o empate para esse segundo tempo. Agora chegou o time do Guarani com ela, Coutinho de novo, mandando aqui no meio agora para ele, Danilo buscando no Diego vai dominando, levanta a cabeça, Diego buscou na frente, tocou errado, tocou em cima de Thiago também tocou em cima do Diego, um devolvendo pro outro, mas é lateral agora que pertence ao time do União Tamboril. O time do União Tamboril ainda tá tendo aquele gás de ir pra cima e quando tem oportunidade vai com perigo, vai buscando mesmo abrir, né, o segundo gol aqui em cima do time do Guarani. Quem chega com ela agora, Fabrício, pro time do Tamboril, protege bem a bola, chegou travando, Fabrício já tá com ela de novo, vai inverter aqui do lado, buscando aqui agora para ele, chegou aqui,
Giliardi domina, deixou a mão no rosto do Eric. Isso Pegou. é falta, seu juiz, isso é falta, mas o juiz não viu. O Giliardi vai com ela, chegou, o Nilton Oliveira empurrou também, isso é falta, seu juiz, mas não deu, empurrou de novo, não deu nada, né? Na minha opinião, 2 faltas seguidas. A primeira foi aqui em cima do Eric Maílson. Na minha opinião, isso é sim falta, deixar a mão no rosto do adversário. Se o juiz, velho, tivesse próximo ao lance na diagonal, ou melhor na vertical, ele viria que foi falta, ele deixa a mão no rosto do Eric, que cai, não importa se machucou ou não, mas ele deixa a mão, intencional, se tem intenção é falta, e depois o Nilton ali também viu que o lance aqui não foi parado, empurrou 2 vezes e o juizão mandou seguir, e eu coloco essa falta na conta do Bandeira, que ele estava de frente pro lance, ele poderia ter balançado o instrumento. Isso. Eric tá ali caído, não é uma falta assim tão, uma pancada forte também, pelo que a gente tá vendo aqui no replay, não é aquela falta, né, pra cair mesmo, mas jogador daquela, né, Maílson, pra valorizar, pra ver se aparece pelo menos um cartãozinho, mas o juiz não viu, mandou o seguinte, não tem o VAR pros árbitros aqui. Passou, não tem mais jeito. Só que é o seguinte, se o juiz não ficar mais próximo, vamos prestar atenção nesse tipo de lance pequeno, só que ele acontece 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, depois o bicho pega. E o Nilton Oliveira toma cartão amarelo. Cartão amarelo para Nilton Oliveira. Calma, meu garoto. Nilton Oliveira levou cartão amarelo por reclamação. Foi por reclamação ou pela falta? Reclamação. Nilton Oliveira, cartão por reclamação, Nilton, jogador tão experiente como você. Olha, Maílson, quando eu tô com o time, eu brinco às vezes futsal, jogo com o pessoal, quando eu tô torcendo para um time, o que mais me irrita é o jogador levar cartão por reclamação. Agora ele é um lateral, vai precisar fazer uma falta pesada, às vezes na entrada da área, parar uma jogada, é para vermelho, e agora? E ele é olha só. E a bola na área, agora jogou o time do Tamboril, cortou o César de cabeça pro time do Guarani, vai chegando o Luan, chegou o Eric, mandou aqui mais atrás para Brancão vai tentar dominar, chegou, dominou tranquilamente, tá sozinho, domina Danilo, vai na marcação, Danilo chegou rasgando para cima dele, lateral que pertence ao time do Guarani Futebol Clube, que Nilton Oliveira fazer a cobrança. Fala aí, Maílson. O que eu tô observando nessa equipe do Guarani, Pedro, muitos jogadores fora de forma. Você observa o jogador Brancão que está com a 5, joga demais, joga de lateral esquerdo, joga de volante, joga de ponta, joga de atacante, só que hoje tá devagar na partida, não está aparecendo o jogador Brancão que eu conheço. Tiro de meta que pertence ao time do Guarani. Thiago vinha chegando com perigo, chegou com perigo. Thiago, a zaga cortou, jogou para fora. É tiro de meta que pertence ao time do Guarani Futebol Clube, que já cobrou. Mas agora quem está com ela é o time do União Tamboril. Fabrício com ela, mandando aqui para ele, para Danilo. Danilo já tentou mandar no meio, cortou por ele. Brancão, que é bom de bola mesmo. Brancão chegou aí, o Ronildo jogando para fora. Carrinho na bola tranquilamente. Mas agora é lateral para o time do Guarani. Que tirou foi o César. César mandou para ele, o Eric, bom de bola. O Eric mandou lá na frente, vai inverter a bola, buscando lá do outro lado o Diego. Diego vai dominar, domina o Diego, se na bola sai, meu amigo. Tamo cuidado com o gramado, tá molhado. Diego dominou, mandando ali para Danilo no meio de campo. Danilo mandou de novo para Diego, que bota para correr. Mas o Thiago corre muito mais do que ele. Chegou jogando para fora, lateral que pertence ao time do Guarani Futebol Clube. O jogo é corrido, o jogo é pegado aqui no estádio Oswaldo Rocha de Botuporã. Jogão de bola para você, União Tamboril e Guarani. Tamboril vai buscando, já mantendo o resultado de 1-0 e o Guarani está buscando o empate nesse momento. Nós temos 6 minutos jogados aqui no estádio de Botuporã. Danilo com a bola para o time do Guarani. Danilo botou lá do lado agora para ele, esquerdinho, já vai pegar a bola para cobrar o lateral que pertence ao time. Lateral para o time do Guarani. Danilo já tocou para ele, para Diego. Diego mandou de calcanhar para o esquerdinho. Esquerdinho já domina, manda no meio agora para ele, para o Tim. Tim já dominou, deixou para Luan, bateu de longe, jogou para fora. Essa é uma das características do Luan, chegar batendo de longe, que bate bem na bola, né, Maílson? Exatamente, ele é o melhor batedor aí do time do Guarani, só que hoje ainda não teve aquela oportunidade clara para bater. Você observa agora que o goleirão é lei, né? Experiente goleiro, faz aquela cerinha básica, ganha tempo, o juizão velho vai lá dar uma pitada brava para ele ficar esperto. E falando do Guarani, que consegue tabelar, chega bem, mas aquela última bola, que é a bola de definição, não consegue concluir em gol. Chega com perigo o time do União Tamboril, quem cortou o Nilton Oliveira para o time do Guarani, mas tocou errado o Nilton, tocou o time do Guarani, conseguiu se organizar. Luan manda no Tim, Tim já domina, tenta colocar na frente, é o Jim, né? Jim domina, tá colocando na frente, Jim foi travado, falta nele. Não foi nada. O juiz estava bem pertinho e viu a falta ali, Maílson. Aquela falta que você dá para compensar aquela que não deu lá atrás, viu, Pedro? E o jogador estava pedindo para cair, já estava pedindo para cair. O Jim pediu para cair, o velho acreditou nele e marcou a falta. Que Luan vai colocar lá dentro da grande área. Bola para jogar na área. Daí não dá para bater direto, não, porque está muito longe do gol. Vai Luan, camisa 10 do time do Guarani, jogar lá dentro da grande área. Tem bola perigosa, pode ser o gol do time do Guarani, pode ser um momento bom. Luan vai jogar, bateu dentro da grande área, bola muito perigosa. Quem chega, ninguém.
O time do Guarani intimidou ali o ataque, Maílson. Ninguém foi na bola, passou tranquilamente. Agora isso é tudo que o time do União Tamboril quer, isso daí. Esse tipo de bola, eu particularmente gosto de chutar ela direção ao gol. Porque se não pegar em ninguém, pelo menos vai no gol, alguém raspa, o goleiro erra. Agora quando você joga direto na direção para alguém desviar, ninguém vai na bola, a bola fica melhor ainda para o goleiro, Pedro. Lateral que pertence ao time do Guarani Futebol Clube, Forte Farma, rede Forte Farma de farmácias, medicamentos em nossa cidade, em nossa região. Você compra com a farmácia Forte Farma, você e toda a sua família. Bom atendimento ali, preço baixo em medicamentos é na Forte Farma, rede Forte Farma. Pedro, essa equipe do Guarani também, eu gostaria de destacar algumas coisas. O jogador, o Jim, que está jogando, no campeonato ele não jogou. Ele está jogando aí hoje, assim, e ele está fora de ritmo, estava muito tempo em São Paulo, né? O cara fica parado, chega aí, você vê que observa que ele não está levando perigo nenhum para essa zaga da União Tamboril, que só está agradecendo. Então, o Guarani tem que dar uma melhorada. Olha só, Pedro. E o time do Tamboril chegou com perigo, Jailton vai fazer o gol, Jailton chegou muito bem, o goleirão do time do Guarani, saiu na hora exata, Maílson, para fazer a defesa, saiu em cima. Olha só, mais um erro. E a recomposição, mandou muito mal, chegou Fabrício, pode ser agora, mandou para ele, Ronildo, bateu pro gol! Olha o gol, isso aqui é futebol! União Tamboril, mais uma tremenda bobeira, e aí é só agradecer o time do Tamboril, não tem nada a ver com isso, marca 2-0 no placar. Que bobeira é essa, Maílson? Não pode dar de bandeja assim, meu amigo. Pois é, Pedro. Primeiro a zaga erra, depois o goleiro sai bem, ganha um tiro de meta. Quis sair rápido, entregou a bola nos pés do Fabrício, que roubou, tocou no meio de campo. O jogador teve tempo de quebrar para o meio, fazer o gol. Que infelicidade do goleiro Hernando, viu, Pedro? Joga o replay pra gente, Raí. Que infelicidade do goleiro Hernando, que na cobrança de tiro de meta quis sair rapidinho, acabou dando um presente. Olha lá, Pedro. E agora vem de novo o time do União Tamboril, impedimento marcado. Vinha chegando o time do União Tamboril com muito perigo. O time não para, minha gente. O time do União Tamboril é mesmo elétrico. Olha a saída do goleiro, olha. Ele tentou, o Nilton Oliveira, que tentou acelerar. Nilton não consegue chegar. Quem chegou foi Fabrício, que rolou para Ronildo. Ronildo bateu no canto. O Ronildo que entrou no lugar do Dan, cansado, faz o gol e vamos mudar aqui, né? Vamos colocar. Ah, já colocou, muito bem, Raí, você é demais aí. 2-0 para o time do União Tamboril, gol de Danilo no primeiro tempo. Agora no segundo tempo quem marcou foi o Ronildo, camisa número 6. Ronildo que, como o Maílson lembrou aqui, entrou no lugar do Dan. Dan, que é um dos grandes jogadores do time, deu a vaga para o Ronildo ainda no primeiro tempo. E o goleirão mandou uma bola dessa na fogueira para Nilton Oliveira, para ver se Nilton chega na bola. Eu não entendi o que ele fez ali, Maílson, eu não entendi o que ele quis fazer. Pedro, o goleiro foi muito bem no primeiro lance, quando ele consegue bater, toca no atacante e sai tiro de meta. Era só acalmar, respirar, dá um chutão, respira, não, quis sair jogando rápido. O Nilton Oliveira não estava esperando e colocou o Nilton no fogo, rapaz, foi feio. Complicou completamente a vida do time do Guarani, né, que estava buscando o empate. Agora já fica mais difícil você buscar o empate, uma virada para cima de uma equipe tão forte quanto a equipe do União Tamboril, que já vem bola na área, vem bola perigosa. Dé vai chegar de cabeça, cabeceou, Dé jogando para fora, não vai chegando ainda. Giliardi chega disputando com o Nilton Oliveira. Nilton Oliveira botou para correr, já cortou na frente. Quem chega é o time do Tamboril, que está melhor na partida do momento, o time do União Tamboril. Chegou Deva domina, tocou mais no meio, tocou atrás agora buscando Pebinha volta lá no goleirão Lei que vai dominar tranquilamente, tá sozinho, bate bem na bola Lei, bateu, buscou aquele Giliardi já domina, coloca no gramado, coloca muito bem no gramado, Giliardi faz o domínio, buscou Deva no meio, Deva já deixou passar, botou na frente, vai chegando o time do Tamboril com perigo de novo, chegou Coutinho muito veloz, Coutinho chegou tocando para Nilton Oliveira vai fazer o toque mais atrás, voltando de novo para Coutinho, falta nele, que reclama para o juiz. O time da União Tamboril tá tão bem no jogo que até sorte dá, rapaz, o cara tentou sair da bola, você viu que ele colocou a bola na frente sem querer, quase enganou toda a zaga do Guarani, e o velho tá pegando no pé do Nilton, viu? Nilton que já tem cartão amarelo, Maílson, já era para ele estar mais calmo no jogo. Tá faltando inteligência do Guarani, já que o capitão tá amarelado, outra pessoa tem que tomar a frente na hora da reclamação, Pedro. E agora chegando bola alçada na área, bola jogada pra frente, chegando o time do Guarani, quem chega com ele é o Esquerdinha, muito bom de bola também, vai mandar dentro da grande área, Esquerdinha que não é esquerdo, que essas bolas é batido, é esquerdo mesmo, Maílson.
Ele é esquerdo mesmo de origem, mas não bateu de perna esquerda, voltou para o Eric que mandou aqui para Danilo, camisa número 15, Danilo domínio, chegou travado por Fabrício, não houve nada, não foi falta, pegou na bola, jogou a bola para fora. Na minha opinião isso é bola, não é falta, mas o juiz estava perto do lance, está dizendo que foi falta ali, Maílson. Ao mesmo tempo que ele toca na bola, ele toca no jogador, então assim, é um lance interpretativo, o juiz interpretou como falta, Pedro, eu não achei exagerada a falta. Não, tranquilo, é tranquilo mesmo, foi uma faltinha, se foi uma falta comum mesmo, pegou bola com o jogador e tudo, jogou a bola para fora, mas bola muito boa para o time do Guarani, se tem bons cabeceadores, é a hora que eu, sendo técnico do Guarani, já tinha Dionísio nesse jogo para essas bolas aéreas, não é? Eu comentei sobre isso, cabeça, tá, né? Na hora de mexer. Vai Luan pra bola de perna direita, Luan bateu com força, jogou na área, bateu muito forte, Luan. Ou pro gol, ou pro cruzamento, e não fez nada, Maílson, nem chutou e nem cruzou pra área. Eu falei, desperdiçou a falta, muito importante pro time. Falta importante, se o Guarani quiser reagir, tem que fazer pelo menos um gol até os 25 do primeiro tempo, para depois colocar fogo no jogo, mas não tá mostrando reação não, Pedro. Não está mostrando reação por enquanto. Quem está buscando mais é o time do Tamboril, que está chegando agora com perigo. Chegou o Fabiano dominou, colocou na frente para Thiago brota para correr, já saiu, entrou dentro da grande área, vai ser o terceiro, quem chega, quem vai fazer, bateu, atirou para fora! Perde o gol, Fabiano em cima do goleiro. Quase União Tamboril abre o terceiro gol aqui no estádio de Botuporanga, minha gente. Thiago botou para correr, chamou o garoto na corrida. Ele não chegou, não viu nem a fila. E o Tamboril chega de novo com perigo. Chegou Fabrício de cabeça, cortou. César jogando para fora. Cortou o César jogando para fora, escanteio que pertence ao time do União Tamboril, e o time do Guarani fica nervoso no momento, Maílson. Não é hora de ficar nervoso ainda não, só temos 15 minutos de jogo do segundo tempo. O time do Guarani está irreconhecível, e eu comentei com você no primeiro tempo que eu acompanho a equipe, quando toma um gol, perde a cabeça, e vai mexer triplamente a equipe aí do Guarani, vai entrar Dionísio, Ricardo e Roberto, já eu te falo quem sabe, viu, Pedro, mas se não colocar a cabecinha no lugar e o pezinho no chão, é perigoso tomar mais, aí fica feio. Aí agora é complicada a situação. E o time do Tamboril tá indo com tudo, tá indo pra cima, vem mais bola na área. Fabrício vai jogar de perna direita, mandou bola perigosíssima. Quem chegou o goleirão defendendo. A bola sobra de Deva. Deva vai jogar de novo dentro da grande área, chutou longe do gol. Tiro de meta que pertence ao time do Guarani Futebol Clube, Guarani de Botuporanga, lá da Lagoa d'Água. E vai mexer o time do Guarani. Eu acho que já tinha demorado de mexer, viu, Maílson? Demorou demais. Vai colocar os meus amigos veteranos Roberto e o Dionísio em uma fase do jogo que já está muito difícil, muito complicado. O Tamboril não quer brincadeira. Chega com todo o time do Tamboril. O juizão disse que não houve nada, mandou seguir. Não foi falta, o juiz mandou embora. Luan manda na frente agora buscando o Eric. Quem chegou foi Pebinha, dominando bonito, chutou pra frente. Não quer brincadeira. O time do Tamboril tá tendo um resultado importantíssimo. Um resultado muito bom para começar esse campeonato, essa Supercopa. O time do Tamboril com um resultado muito importante, 2-0 em cima do campeão de Botuporanga, que é o time do Guarani. É um resultado muito bom para o time do Tamboril lá de Tanque Novo. Tamboril que não quer brincadeira, marca muito bem, chega rasgando. Olha a marcação do time do Tamboril, Maílson, como eles conseguem marcar. Quando não vai para brincadeira, eles marcam muito bem. Esse resultado, Pedro, do União Tamboril é tão importante que está vencendo nada mais, nada menos do que o atual campeão municipal Guarani, que não perdeu para Flamenguinho, que não perdeu para Professores, que não perdeu para Real Bahia, que não perdeu para ninguém. É um time que estava até então imbatível. Ganhava de todo mundo e ganhava fácil. Ganhou do professor com sobra de 3-0. E hoje o União Tamboril, que é visitante, que está acostumado a jogar mais no terrão, chega no gramado e está colocando o Guarani na roda, literalmente. Muito bem, o time do Guarani está jogando, o do União Tamboril jogando muito bem, a marcação perfeita do time do Tamboril até o momento, né? Você não vê chances claras de gol do time do Guarani, só vimos aquela que Nilton Oliveira perdeu no primeiro tempo. Exatamente, e se tivesse feito aquele gol, com certeza o jogo seria outro. Por isso que eu sempre digo para todo mundo, para os meus jogadores, achou, faz, porque que não faz, toma. E a bola pune, como diria o Muricy Ramalho, viu? E bem punida, viu? E puniu de um jeito o time do Guarani. Saiu na equipe do Guarani o Dindy Arnaldo, o Diego e também o Danilo Nobre. Então bora com o time do União Tamboril, no Ronildo, que fez o último gol do time. O Ronildo vai mandar dentro da grande área, chutou na área, mas quem chega nela, quem defendeu agora foi o time do Ricardo, jogou pra fora, chegou o time do Tamboril chutando com o Fabrício, jogou pra longe. Entrou o Ricardo para o time do Guarani, Dionísio e o Roberto. São os 3 jogadores que entram no time do Guarani agora, fazendo uma mudança. Vamos ver se surte efeito essa mudança. Maílson, você conhece os jogadores. Eu não estou achando que vai surtir muito efeito, que na minha opinião tem que ser jogadores para cima, jogadores mais rápidos, velozes, para ir para cima do time. Parece que eles colocaram jogadores que não é lá essas coisas para velocidade, para buscar gol, né? Lembrando aí que o Dionísio e o Roberto são quarentões, né? Tudo acima de 40 anos. E o Ricardo não, tem 21, 22 anos, só que é volante. Não é aquele cara que tem velocidade, ele cadencia mais. Um volante perdendo de 2-0. Ele tirou um volante e colocou outro. Tirou o Danilo Nobre e colocou o Ricardo.
Vamos ver. Talvez o técnico, ele conhece muito bem a sua equipe, sabe melhor do que a gente da sua equipe. Vamos ver se surte efeito as mexidas no time. Vamos ver se o Guarani consegue surtir efeito, consegue melhorar a sua partida. Dionísio com a bola. Dionísio já entrou, foi uma falta, errou a bola, acertou, foi o jogador do Tamboril, o veterano Dionísio. Vai com calma, Dionísio. Você entrou agora no jogo, meu Pedro, amigo. me diz uma coisa, você que mora lá em Tequinovo, você sabe me dizer se o Dionísio jogou lá no campo no Márcio hoje? Ele joga na Vereda Funda. Joga no time da Vereda Funda, que está na semifinal do Campeonato de Veteranos, mas hoje não teve jogo. Ah, tá, entendi. O jogo hoje foi cancelado devido à chuva. Essa jogada atrasada dele parece de alguém que tá cansado. Faltando perna. Voltando agora o time do Tamboril. Chegou o goleirão, falhou de novo o goleiro ali, viu? E deu falta no goleiro ali. Falta de ataque. Falta de ataque em cima do goleirão do Guarani. E o time do Guarani, vamos ver se responde, vamos ver se vai pra cima. Chegou aqui tentando tocar de brancão, dando os passes errados. O time do Guarani parece que tá nervoso, tá tremendo, tá errando passes muito fácil. Um passe desse aí nem eu erro, nem Maílson erra. A gente toca no pé do jogador. Com certeza não, viu, Pedro? Principalmente na quadra. E chegando agora o time do União Tamboril com ela. Deva tocou para trás, tocou para ninguém. Lateral que pertence ao time do Guarani. O Guarani agora a bola com ela. César deixa agora para o Brancão. O Brancão vai jogar na frente, mandando para frente agora para aquele Eric. Quem chega cortando é Fabrício, que não quer brincadeira. O time do Tamboril tá vencendo o jogo. O André tá pulando ali já nervoso. André, o time do Tamboril vai cortando como pode, defendendo. Chegou agora Fabiano, cortou Fabiano. Dé vai cortando de qualquer jeito. Chegou no Pebinha. Pebinha bom de bola, dominou agora, foi para esquerdinha. Esquerdinha encarou, partiu para cima, vai fazer o drible, tocou para dentro da grande área. Chegou no Luan, pode ser o gol, bateu o Luan, defendeu Lei! Defesaça do goleiro do time do União Tamboril. A bola foi rolada para Luan, no jeito de pegar uma pancada para dentro do gol. Luan bateu, mas um goleiro bom, vale a pena, meu amigo Maílson. Defesaça do goleiro Lei dentro daquela lama que tá aquele gol ali, meu amigo. É o que eu te falei, a arma do Luan é o chute. Ele chutou muito bem, só que o goleiro foi melhor do que ele, pegou bem. Pedro. Defesaça de Lei, o Guarani vem com ela. Roberto jogou dentro da grande área. O Guarani ainda é guerreiro, o time bom, chegou de cabeça. Bola tranquila para Lei fazer a defesa. Vale muito a pena um goleiro bom do gol por causa disso. E o time começa com um grande goleiro, né? E o Lei fez uma defesa importantíssima nesse momento para o time do União Tamboril. O Luan pegou muito bem na bola, a bola buscava o canto, seria o primeiro gol do time do Guarani nesse momento do jogo, mas o Lei fez uma defesa arretada mesmo assim. Goleiro ruim tomava esse gol, viu, Maílson? Um goleiro fraco aí, que não tem um impulso bom, que não pula bem na bola, com certeza tomaria esse gol aí. O Lei foi muito bem, fez uma defesa espetacular. Exatamente, o goleiro que não tem aquela visão de jogo, aquele cacuete de goleiro, mais um cartão. Parou o cartão dele. Aquele cartão clássico para mandar o cara acalmar. O velho já veio logo dando cartão para ele, que não veio brincando. O velho já deu 4 cartões amarelos para essa equipe do Guarani. 4. Um pro Nilton, um pro Ricardo. Daqui a pouco. Um pro Eric e teve mais um. Foram 4. Eu vou me lembrar e já falo para vocês. O time do Guarani tá mesmo nervoso. O Maílson já cantava isso aqui, que eles quando estão perdendo ficam mesmo, perde um pouco a cabeça. Isso dificulta, Maílson. Isso dificulta o time, né, a reverter a situação. Bola alçada na frente para o Eric. Vamos tentar buscar essa jogada do time do Guarani. Vamos tentar estar buscando esse jogo, que eu acredito que não vai surtir efeito, porque o time do Tamboril tem uma zaga muito veloz. Se o treinador não conversar com esse time, esse tipo de lançamento, além de não dar certo, só vai cansar o Eric, que é a única válvula de escape que tem essa equipe do Guarani. Olha a bola mais um erro para o time do Guarani. Vem embora, Jailton vai bater daí, mandou para Ronildo, cortou o Coutinho. Esse joga demais, o Coutinho se joga da bola, tira sem brincadeira, jogando para longe. Ele se doa muito, o Coutinho joga com muita raça. Esse daí é o jogador que todo time queria ter na equipe. Além de ser polivalente, feroz, reclama, grita, mas joga pro time, não joga pra torcida, viu, Pedro? Joga com raça, esse sim gosta de vencer. É um cara que está em campo dando o máximo, não quer perder de jeito nenhum. Ele está ainda, né, buscando, gritando com a sua equipe. Chocou pra frente lá o Coutinho, que tocou ela, tocando lá de lado agora pro time. O time do Guarani vai com ela, é o Dionísio. Dionísio tocou errado, o Dionísio entrou mal na partida. Já todas as bolas que pegaram errado até agora o Dionísio, que busca o time do União Tamboril, impedido já, Jailton. Se não tá impedido, meu amigo, a zaga não pega mais. Olha só, se o jogador que lança essa bola lança com 2 segundos de antecipação, ele não estaria impedido, viu, Pedro? Isso aí, agora nós já temos 22 minutos jogados aqui no Estádio Municipal. 22 minutos jogados.
Isso aí mesmo, 22 minutos, vamos para 23 agora aqui no estádio de Botuporã, 23 minutos jogados aqui no estádio de Botuporã. União Tamboril tem 2, União Tamboril tem 2 e Guarani tem 0. Jogada, jogo importante aqui para o time do Tamboril que vai iniciando esse campeonato com já 3 pontos em cima do campeão de Botuporã. Ronildo com a bola para cima dele, para cima Ronildo encarou, fez o drible, Coutinho não conseguiu pegar, pegou, falta nele, o juizão mandou seguir. O juiz disse que não houve nada, o juiz estava ali um pouco distante do lance. Nilton Oliveira vai, o juizão agora ele marcou falta e parou. Vai sair um cartãozinho agora, será? Saiu não. Eu acho que não vai sair o cartão não, Maílson. Esse Ronildo aí, ele demorou demais, que o jogador do União Tamboril já fechava no meio ali com velocidade. Era só tocar na primeira bola e sairia na cara do gol sem impedimento, Pedro. Ele resolveu encarar o Coutinho. Agora Dionísio com a bola, Dionísio tocou ali no Eric vai tocar no meio agora para o esquerdinho mandou na frente, tentando buscar o Luan, que chega tranquilamente a bola para o Lei fazer a defesa. O time do Tamboril não quer brincadeira, chegando o Fabrício, dominou de perna direita, protege muito bem a bola o Fabrício, esse é jogador top demais, protege muito bem a bola. O jogador que entrou já fez muita falta, Maílson, ele vai mesmo fazendo falta em cima do jogador, né? A marcação não é bem assim. Tem que visar mais a bola. Quanto mais você para esse jogo, que é bom para o time do União Tamboril que está vencendo. Com 25 minutos. O Guarani não conseguiu descontar ainda. Está complicada essa situação. E o Ricardo entrou, já fez 2 faltas e uma delas já foi amarelada. Então, se continuar assim, pode ser expulso, Pedro. É verdade, sendo um marcador, um cabeça de área, não pode fazer esse tipo de falta besta mesmo. E vem agora o time do Tamboril com a bola, Giliardi aqui na lateral direita para cobrar a bola, jogar na frente para o Deva que é protegido, foi empurrado, não houve nada, o juiz disse que não houve, o bandeirinha está muito próximo, Luan com ela, tocou na frente aqui, quem corta é Giliardi jogando para fora, lateral que pertence ao time do Guarani. Sentiu, Pedro, o zagueiro que acabou de dar esse carrinho, sentiu provavelmente a câimbra. Outro jogador que jogou 90 minutos pela manhã também. Olha aí. E você viu a reação agora do Eric, que jogou a bola com raiva no chão. É porque assim, o juiz velho está fazendo vista grossa, é uma Supercopa, mas se ele quisesse ali chegar a dar mais um amarelo, ele seria expulso, porque isso é antidesportiva, você ficar esbravejando em campo. Isso, é antidesportiva e é uma situação que acontece. O jogador, no caso, não está fazendo cera. Isso não é cera, ele está caindo porque está sentindo mesmo. Então, quem está jogando futebol tem que estar acostumado com essas coisas, Maio. Você não pode trocar um lance desse por uma expulsão que você prejudica seu time. E ele saiu, Pedro, que teve a câmera, depois você me fala o nome, entrou no jogador número 25 na equipe do União Tamboril. Guilherme no time do União Tamboril, no lugar dele, no lugar do que saiu camisa número 3, né? O Dé fez a falta, vai tomar amarelo. Quando viu que ia tomar amarelo, se jogou no chão e vai tomar amarelo o jogador Dé, né? É isso? Dé, isso, Dé, camisa número 8. Tamboril. Entrou o Guilherme no lugar de Giliardi para o time do União Tamboril. Mudança do time do União Tamboril não é a mudança que o André queira fazer uma mudança dessa, mas o Giliardi não suportou, não aguentou, né? Já estava dando câimbras ali, colocou o Guilherme na partida, que é um bom jogador. O Guilherme também vem fazendo um bom campeonato, bom jogador Guilherme entrando no lugar do Giliardi. O Tamboril tem uma equipe muito bem montada, mas não tem um jogador, você falar assim, esse aqui merece banco, vai falar com o time do Tamboril. É uma boa equipe, realmente, muito bem montada o time do Tamboril. Coutinho para a bola, camisa número 2, é o xerife do time, o Coutinho vai bater na bola, vai jogar dentro da grande área, partiu o Coutinho jogando lá dentro, pode ser bola perigosa, chegou, cortou de cabeça o time do Tamboril, voltou no camisa 14, Roberto pode fazer, bateu para fora. Bola perigosa, Maio, se ele acerta o gol e não dá pro goleiro. A bola foi... se ela tivesse direção naquele cantinho, não pegava nunca. Roberto entrou bem na partida, quando a bola chega, ele sabe o que faz, é jogador experiente, Pedro. Ele é um bom jogador, Maílson, bom jogador, Roberto, é veterano, mas é bom jogador. O Guarani chega com perigo, cortou a bola agora, cortando o Neca, bola perigosa. Jogada perigosa? Eu não entendi. Aquilo não é nada. Na verdade, aquilo não é nada. O juiz apitou, não entendi nada disso. Aquilo não é nada. Na verdade, nem aqui, nem na China. Quem solou essa bola foi o jogador do União Tamboril. Ele está dizendo que Nilton solou a bola. O jogador do União Tamboril chegou cortando da bola, tentando jogar para frente com a sola, né? O que aquilo não é um lance para pênalti, então não é nada, né, Maílson? Não é um lance para pênalti, não seria nada. Deixa o jogo embora. Não entendi o que ele quis fazer, eu tô achando que ele achou perigo de gol, viu, Pedro? Deixa o jogo seguir, o juizão quis parar a partida, parou, já tá rodando o time. Olha que bola perigosa que o Coutinho tocou agora, meu amigo. Que perigo, que fogueira pro Nilton Oliveira. Que bola perigosa, meu amigo. E você observa que o Nilton, né, no seu auge dos 35 anos, já cansou ali, ele já tá tentando dosar a velocidade e o Coutinho forçou nessa bola. E eu
eu ouvi aqui no intervalo a torcida do Guarani pedindo a substituição de Nilton ali, né? Não tô te cornetando não, meu amigo, eu tô dizendo aqui que a torcida tava, isso não é o comentarista nem o locutor aqui falando não, é a torcida do Guarani pedindo mudança aí, então o técnico acho que não tá assistindo a gente aqui não, Maílson. O treinador tá lá no banco quietinho, agora quem tá em Pelé é só auxiliar lá o Mar. É o Mar, então meu amigo Nilton Oliveira é um jogador, a estatura dele grande mesmo, pesado, e já com seus 35, acredito que 90 minutos aí, marcando jogadores velozes como o time do Tamboril, é mesmo pesado para ele. É brincadeiras à parte, mas a gente fala que é sério mesmo, é uma transmissão. Sério? Aqui a gente não tem amizades, puxada da amizade de ninguém para comentar mesmo o jogo, não é, Maílson? Com certeza, então, a gente foi tá mesmo, aqui. Eu foi sempre, mesmo que a gente ouviu. Desculpa, às vezes, Pedro, eu saio na rua por aí, aí tem alguns jogadores que me param. Poxa, Maio, você falou isso e aquilo de mim. Eu falei, lá na cabine eu estou comentando o que eu vejo. Aqui fora você é meu amigo. Mas lá, se eu ver que está errado, tomou uma decisão errada, nós vamos comentar. Senão, por que nós estamos aqui? Não é não, Pedrão? Com certeza, é para isso que a gente está aqui. Eu estou falando a verdade. Quando eu saio da cabine aqui, eu escuto uma torcedora de gritar, por que Nilton não vai dar vaga para outro aí que já cansou? Não é? Então, isso é a verdade, a pura verdade que ele está dizendo aqui. Mandou lá para dentro da grande área o time do Tamboril, bola perigosíssima, cortou César de cabeça para o time do Guarani. Chegou no que é brincadeira, jogou pra frente do Guarani, Pebinha cortou de cabeça pro Tamboril, botou aqui agora no time do Tamboril, do Guarani de novo, tocou errado, esquerdinha, Dionísio corta de cabeça, der domínio no peito, coloca no gramado, tocando pra Thiago, agora que ele é bom de bola. Thiago já jogou 90 minutos pela manhã, agora mais 90 à tarde, vai suportando até agora o garoto. Amanhã ele tá lascado. Muito bom lateral, Thiago. Guilherme tocando aqui no meio agora pra ele, tocando pro time do Tamboril, tocando a bola pra Neca voltando lá atrás, agora voltando no goleiro Lei também, que com o pé joga muito bem esse goleiro aí, viu? E esse Neca eu tive a satisfação de conhecê-lo ali na rota. Ele trabalha com um rapaz que mexe, que eu acho que... A bola foi mão de Eric, o juiz mandou seguir, pode ser o gol do Guarani, chegou escorregando. Tinha que chegar dando carrinho, empurrando bola, lama e tudo. Tem que chegar dando carrinho. Parece que aqui, ó, a bola pode ter sido mão do Eric, foi mão do Eric essa bola aqui, viu? Tô vendo o replay aqui. A bola foi em cima, o Eric levantou o braço, a bola pode ter batido nos braços do Eric, olha. Bateu mesmo, Pedro. Foi no braço do Eric, o juiz está longe do lance. É bem provável que se o gol sai, ele chamaria o VAR, viu? Se chama o VAR, a gente anula o jogo aqui. Anula agora, o Guarani mata nós, rapaz. Aí agora a pancada é segura. É brincadeira, esse não é o nosso papel anular o gol não, gente, mas foi mesmo ali na mão do Eric. Não é uma jogada importante que o juiz precisa, que eu falo sempre para os árbitros da nossa região, de toda a região, do nosso município e da região. Gente, vocês precisam, né, correr. Árbitro tem que ter preparamento físico também. Você quer ser um bom árbitro? Se prepare. Entendeu? Mais do que a inteligência do árbitro é o preparamento físico. Você precisa estar pertinho do lance. Então a gente tem o mesmo pensamento. Eu tenho alguns amigos que gostam de apitar. Eu particularmente gosto, estou dando uma parada por um problema que eu estou tendo aqui na coluna. Mas o árbitro bom, ele tem que estar próximo do lance. E se ele for um árbitro ruim e estiver também próximo do lance, ele não dá espaço para o jogador reclamar. Então ele tem que estar ligado. Com certeza, os melhores árbitros que a gente vê apitando, meu amigo, são os árbitros que ficam próximos da partida, do lance. Olha que bola perigosa para o time do Guarani, Eric de cabeça jogou para fora. 2-0 para o time do Tamboril, já chega 30 minutos do segundo tempo. 30 minutos do segundo tempo, agora indo para 31 minutos. O time do Tamboril vem tendo uma vitória importante aqui em Botuporã, no estádio Oswaldo Rocha de Botuporã. Uma vitória importantíssima para contra o time do Guarani. E vai mexer o time do União Tamboril, Maílson. Vai mudar no União Tamboril, vai sair o jogador Jailton, e vai entrar o número 30 na equipe do União Tamboril, Pedro. Vai entrar o camisa número 30 do time do União Tamboril, Joel, exatamente, ele mesmo. Joel, camisa número 30 para o time do União Tamboril. Saiu aplaudidíssimo o Jailton, viu? Esse tem um carinho enorme, a torcida tem um carinho enorme por esse jogador. É um jogador tranquilo, um jogador que não leva um cartão, não bate em ninguém, não reclama de nada o Jailton. É um jogador que todo time queria ter também lá em Tanque Novo. É um cara muito bom jogador. É um jogador exemplar. É muito exemplar o Jailton, muito bom de grupo, bom jogador e, aliás, bom de bola também, né, amigo? Um centroavante que prende a zaga ali, dá um trabalho tremendo pra zaga, o Jailton. Entrou um pra correr, entrou o Joel, que vai pra cima, já vai tentando a marcação. O Eric chega, Pebinha chega em cima dele, jogando a bola pra fora, lateral que pertence, marcou falta. Falta em cima do Eric. Não, Eric, não é pra isso. A falta não foi pra isso. A falta foi simples, Maílson, não foi pra tanto. A falta não foi pra tanto. Né? Pelo que eu tô vendo, tá nervoso o time do Guarani, o Eric especialmente, né? Principalmente o Eric está nervoso.
não é? E foi para cima do Pebinha, que não vi lance para isso. Não precisa disso. A equipe do Guarani, por ser a equipe da casa, tem que dar exemplo. Tenho certeza que muitos jogadores ali, o Roberto, o Nilton, não compactua com esse tipo de comportamento do Eric e nem dos jogadores que saíram do banco para participar dessa palhaçada, vamos dizer assim. E eu não vi um lance antijogo para o Eric ir para cima do Pebinha, do jogador, né? O Pebinha fez a falta mesmo, mas chutou a bola, tentou a bola e acertou o Eric, que não machucou. O Eric levantou tranquilo. E o Eric, que já vem vermelho, foi muito imaturo para ter ido para cima do jogador. Se o juiz ali leva ao pé da letra, ele expulsa. Não expulsou porque não quis, né? O árbitro economizou o cartão para o Eric aí. É um lance que não tem necessidade. Esse tipo de jogada não tem necessidade, não é? O jogo tá tranquilo, minha gente, tá tranquilo. Não é? E perder faz parte também do jogo. O time do Guarani tem uma bola importante. Luan vai jogar dentro da grande área, bateu o Luan, bola perigosíssima. Quem chega, chegou o time do Guarani. Pode ser agora, cortou a zaga do Tamboril. Bola perigosíssima para o time do Guarani. A bola rondou o gol. Ninguém apareceu para jogar para dentro, ninguém apareceu para finalizar, para colocar no fundo da rede. O Guarani tenta buscar agora aos 33 minutos do segundo tempo, o Guarani tenta buscar pelo menos um golzinho aqui no estádio de Botuporã, no gramado. O time do Guarani, o atual campeão, tem bola na área, chegou bola perigosíssima. Quem cortou foi a zaga do time do União Tamboril. O Tamboril é guerreiro, vai pra cima, agora chegou Joel chegou rasgando. Quem chegou foi Brancão, com tudo em cima do Joel. Bola perigosíssima, bola pancada perigosa em cima do Joel aqui, mas o juiz não mandou seguir. Lateral que pertence ao time do União Tamboril Futebol Clube. Gente, que jogão de bola aqui pra você ligadinho com a gente no estádio de Botuporã. A gente já tá pra quase 35 minutos jogados, já passamos praticamente da metade, faltam alguns minutos para encerrar o jogo. O time do Guarani tá super nervoso, Nilton. Você só vê o jogador indo para bater, indo buscando pancada, não é? Então tá perdendo mesmo a cabeça. Tá na hora do capitão Nilton Oliveira conversar com o seu time. É por isso que eu falo com você que essa braçadeira tem que estar no cara que chega para cima, que conversa com o jogador, que pede calma pro seu time, né? Não é o momento agora de ir pra pancadaria, que é tudo que o Tamboril quer. Cada queda dessa vai 1 minuto de jogo. Exatamente, Nilton. Tem que acalmar, Nilton Pedro, tem que acalmar essa equipe. Como eu falei, a equipe da casa, a gente tem que dar exemplo, né? Para quando chegar lá ser bem recebido também. E realmente tem 2, 3 jogadores aí que tá esquecendo de jogar bola e só tá entrando para bater, Pedro. E não é jogo para isso, o jogo tá tranquilo, por mais que já tá 2-0 pro time do União Tamboril. O Guarani vem suportando bem. Foi 2 falhas que tiveram do goleiro, né? 2 falhas do goleiro que aconteceu. Os 2 gols do time do União Tamboril, que tá merecendo o resultado, tá assim jogando melhor que o time do Guarani. Quem teve chances claras de gol foi sim o time do União Tamboril. O Guarani também teve uma com o Nilton Oliveira, que foi desperdiçada no primeiro tempo de jogo. Foi os lances que a gente viu aqui na nossa transmissão, daqui direto da nossa cabine, com a imagem perfeita da TV L10. Perfeita a nossa imagem aqui, muito top. Uma tarde agradável de domingo aqui no estádio de Botuporã. Quem chegou com o time do Tamboril, Fabrício defende, joga pra fora, Brancão tem pressa, Brancão tira pro time do Guarani buscando o Eric, Fabrício chega, joga pra longe, já jogou o Fabrício pra longe, e o juiz Futebol tá com a mão dessa partida aí, que no começo deram mais cartões, não expulsou ninguém, teve uns 4 ou 5 amarelos para o time do Guarani. César foi para frente agora, César já chegou rasgando César, cortou o time do Tamboril, vem cortando agora o time do Tamboril de novo, vem chegando perigosamente, Deva quebrou para frente o jogo agora, pode ser bola perigosa para o time do time do Tamboril. A bola vem chegando agora, quem vai chegar? O Joel já dominou, já colocou no gramado o Joel, Coutinho cortou, vai chegando o Joel para fazer a falta, fez a falta, o juizão mandou seguir, deu a vantagem, deu a lei da vantagem, o Guarani tá com ela, Guarani com a esquerdinha que mandou na frente, bola boa pro Eric, quem chegou foi Pebinha, cortando o Pebinha, vai disputar com o Eric, esses dois já tiveram um momento importante aqui, já discutiram, mas Pebinha fez valer, jogou para fora, lá, escanteio que pertence ao time do Guarani, que tem pressa. O Guarani já cobrou para a esquerdinha vai jogar dentro da grande área, chutou longe do gol, quem chutou foi o esquerdinha. 36 minutos jogados, Mailson. Rony Móveis. Olha aí o tempo de jogo, 36 minutos jogados, 36 jogados, Guarani tem 2, União Tamboril tem 2, Guarani tem 0, União Tamboril 2, Guarani 0, oferecimento Rony Móveis, móveis e eletrodomésticos pelo menor preço de Botuporã e região, menor preço de Botuporã, móveis e eletro, você sabe onde é na Rony Móveis. Tem jogador caído lá, Mailson, jogador do Tamboril caído, agora é mato. Boa, Pedro, mas eles estão caindo com razão, porque os bichinhos tá apanhando, viu? O velho tá tentando levar o jogo na manha do gato, mas assim, o time do Guarani depois tomou o segundo gol, pegou ar, vamos dizer assim, pegou ar com o placar e não tá alisando não.
O que eu estou te dizendo, Maílson, o que a gente está dizendo aqui na transmissão é o seguinte: quanto mais o time que está perdendo resolve bater, melhor para o adversário. Batendo, você vai cavar expulsão, falta perto da área, vai perder mais tempo, que o jogador adversário vai ficar caído em campo, então só prejudica a equipe se você tentar bater. Tem que ir para o jogo. Dionísio com ela, Dionísio mandou na frente, vai ter que chegar a Eric. Não, quem chegou foi Pebinho cortando, vai chegar no Deva vai quebrar para frente, quebrou para frente, buscou para ninguém. A bola vai sair aqui, lateral que pertence ao time do Guarani Futebol Clube. 38 minutos agora chegando. Tá, temos aproximando dessa final, da final desse jogo maravilhoso aqui em Botuporã. Quem tá com o time do Guarani, que vem mandando aqui agora de lado. Quem mandou agora foi o camisa 10 Luan, buscou pro esquerdinho no César. César já virou atacante. César tocou para Dionísio. Dionísio foi cortado, a bola bateu no braço do Dionísio. Falta que pertence ao time do União Tamboril. Dionísio não veio para a partida. Não chegou ainda, né, Pedro? E lembrando, Pedro, que esse grupo aí do União Tamboril Guarani tem ainda mais o Juventude Carreiras e o Real Bahia que vai jogar daqui a pouco. Nesse grupo só classifica 2 e o Guarani perdendo aí já fica meio complicado, porque depois tem mais 2 pedreiras, que é o Real Bahia e o Juventude Carreiras. Para você ver, então, esse grupo aí classifica 2, é dificílimo. Você começar perdendo é muito ruim, meu amigo, muito ruim mesmo. Aquele jogador faz muita falta. Ele já vai para cima do cara tentando empurrar, tentando parar a jogada. Parece Nilton jogando futsal. Parece Nilton jogando de futsal mesmo. Lá, o Dionísio também vai para cima, tentou pegar, não conseguiu. Chega o Tamboril com perigo, cortou o Coutinho. Esse joga demais, é um craque em campo o Coutinho. Não perde a viagem, Coutinho, sempre chega pegando com força. É um leão. Agora o time do Guarani pode ter a oportunidade. Quem vai chegando nela é Roberto. Quem chegou, Necão, chegou tranquilamente. A zaga do Tamboril está jogando muito tranquila, muito segura. A zaga do Tamboril tem um momento jogando aí tranquilamente. Ele Pebinha tá com ela. Chegou o Pebinha com a bola, tá sozinho, tá tranquilo. Vai mandar no Deva, mandou errado, mas conseguiu dominar a Deva, dominou fora. Já é lateral que pertence ao time do Guarani Futebol Clube. Gente, chegando quase aos 40 minutos de jogo aqui no estádio de Botuporã. União Tamboril tem 2, Guarani tem 0, a bola chega agora perigosa, Roberto vai dominar, Roberto não dominou, a bola quicou, saiu rodando no meio dos dois e quebrou para frente a zaga do Tamboril, que chega agora a bola no Nilton Oliveira para o time do Guarani. Nilton Oliveira do lado direito de campo, botando aqui para Roberto, Roberto traz mais no meio agora para César, César que já está virando um atacante, o meio campo, tentou mandar na frente, não conseguiu, o Tamboril recompõe, aqui Zal que já entrou no jogo, não vi no lugar de quem que Zal entrou aqui, mas eu vou corrigir para vocês daqui a pouquinho. O Tamboril está com ela, Fabrício botou na frente, vai embora, pode ser o gol, Fabrício chegou com tudo, César, deu a vantagem, velho. Deu o que aí, meu amigo? Ele mandou seguir o jogo. Mandou seguir o jogo, disse que foi na bola. O velho apontou pra bola, mandou seguir o jogo. O time do Guarani tá aqui com tudo, rapaz, tentando buscar pelo menos o gol. Vai pra cima, não consegue. Nilton Oliveira em campo. Vai botar pra correr, Nilton. Vai botar pra correr, botou na frente, mandou na frente pra Roberto. Roberto vai chegando na linha de fundo, fazendo cruzamento. Chegou em Dionísio, pode fazer. Dionísio tentou dominar, não conseguiu. Voltou na esquerdinha, que passou direto a bola. Passou direto agora a bola pro time do Tamboril, que vai chegar em Joel. Joel já dominando na frente, não conseguiu. Chegou foi o Brancão corrigindo pra César. César domina ela, coloca no meio de campo, mandando lá do lado para Nilton Oliveira. Nilton Oliveira já tentou cair, já caiu. Nilton Oliveira não houve nada. O juizão está perto do lance, mandou seguir. Não teve nada. O juizão estava muito pertinho do lance. Entrou Zal no time do União Tamboril. Thiago que bateu o cansaço, né, Nilton? Eu dizia, jogou 90 minutos pela manhã o Thiago também, né? Bateu o cansaço do Thiago, o time do União Tamboril. Agora quem cortou foi o time da zaga do Tamboril, cortou, chegou o goleirão Lei fazendo a defesa tranquilamente. Pedro, como eu já falei, diga e repita, a equipe do Guarani irreconhecível, não parece a equipe que a gente conhece, que a gente vê jogando. Eu não sei se o gramado está atrapalhando, mas o gramado está ruim para todo mundo, vamos dizer assim, se é que está ruim, porque não está ruim, não jogou o futebol que sabe jogar, está com poucas peças de reposição. Com essa equipe que o Guarani vai ter que melhorar muito para chegar na segunda fase, Pedro. O time do Guarani que chega tentando, não consegue. O time do Tamboril joga muito bem. Acredito que eles vão. A marcação também do Tamboril dificultou a vida deles hoje, viu, Rio Maílson? Dificultou a vida deles, a marcação do time do União Tamboril, que joga muito bem. Os jogadores sabem proteger muito bem a bola. E o passe que o rapaz quase deu pro Fabrício. Fabrício chegando, disputando com o Coutinho. Coutinho para voltar no goleiro, não dominou o Coutinho, não voltou no goleiro, foi embora para frente. Fabrício empurrou, Coutinho saiu com tudo. Esse joga demais. Joga muito esse zagueiro Coutinho, botou na frente. Parece que tá começando o jogo para ele, Maílson. Preparamento físico é com ele mesmo, Coutinho. Colocou na frente, foi embora Coutinho. O Zal chegou travando ali, né? A bola já estava no esquerdinho. Zal travou, chutou em cima do Eric, lateral que pertence ao time do União Tamboril Futebol Clube. Outro veterano que entrou em campo, esse Zal também, é um dos mais veteranos do time do União Tamboril. É o único veterano em campo do time do União Tamboril, esse aí, o zagueiro Zal, que entrou aí no lugar do lateral Thiago. Pois é, ele entrou bem o time do União Tamboril, como você falou, todas as peças, você não acha uma para falar, isso aqui é fraquinho. São todos bons de bola, todos sabem jogar bola. Acredito que esse time treina muito, porque é muito entrosado, viu?
Tem jogador caído em campo, velho, não deu a mínima pro jogador caído, mandou seguir o jogo, o Fabrício tá caído no meio do campo, velho, mandou seguir, não quis nem olhar pro Fabrício, e o time do Guarani já não consegue pegar a bola aqui, mandou pra frente, vai chegando bola, disputar Coutinho com o Joel, chegou no goleirão pra fazer a defesa, Fabrício tá caído em campo, pede o velho agora pra parar a partida, pra atender o Fabrício, já pede substituição o Fabrício. Tem que ver aí quantas vezes foram essas mexidas aí, que o máximo são 6 e toda hora entra um, sai outro. Eu já perdi as contas, viu, Pedro? Fabrício parou o jogo ali, deu a caidinha, parou, já esgotou também. Correu demais esse garoto. Esse Fabrício muito. É bom de bola. Deve ter aqui uns 20 anos, aí 18, sei lá. Fabrício também é um jovem jogador que se doa muito em campo, ele correu muito. É natural que o Fabrício esteja cansado mesmo pela partida que foi. Jogou muito o Fabrício, se doou muito em campo o Fabrício. E ele é forte fisicamente, né, Pedro? Ele tem as batatas da perna grossa, o bicho é malhado, viu? Parece o Hulk. O cara joga muito. Esse é um dos destaques do futsal, que foi campeão lá em Tanque Novo, Maílson. Esse cara no futsal desmancha. Joga muito. Um pivô e tanto. Eu costumo dizer que jogador que tem a perna zambeta é bom de bola e ele é zambetão. É isso aí, minha gente, vamos chegando, você ligadinho conosco, obrigado pela sua companhia, Web TV L10 e você. E vem chegando mais uma grande equipe, daqui a pouquinho tem Juventude Carreiras e Real Bahia para você nas emoções aqui da Web TV L10, Juventude Carreiras estreando um uniforme top hoje aqui no estádio, e a gente está tendo para você aqui agora Guarani e União Tamboril, Guarani que vai chegando, bola perigosa para a Lei, fazer a defesa tranquilamente, para um goleiro qualquer a bola é perigosa, mas para a Lei, o bicho vai tranquilo fazendo a defesa, o bom goleiro Lei, Coutinho falhou Coutinho, vai chegar agora a bola para o time do União Tamboril, pode ser o terceiro gol, chegou Coutinho corrigindo o que fez, mas quase sobrou no jogador do União Tamboril. Quem chegou agora com ela de novo, Ronilton, chegou o Nilton Oliveira fazendo a falta, o juizão mandou seguir, disse que não houve nada, Nilton disse que não pegou no jogador, disse que não houve nada, mandou levantar, o time do Guarani se recompõe aqui, as mexidas ainda não surtiu efeito, meu amigo Maílson, estamos esperando isso, ver se os que entraram surte algum efeito, o time do Tamboril que está indo para cima com tudo, os jogadores do Guarani já começam a discutir entre si, um está reclamando do outro, o zagueirão Zal errou o passe ali para o time do União Tamboril, jogão de bola o time do Tamboril, não quis saber se é campeão ou se não é, veio aqui para vencer o jogo e vai vencendo. E o Coutinho tá sentindo dentro da área, porque um jogo desse que ele fez, um jogo elétrico, frenético, né? Uma hora cansa e o rapaz aparentemente cansou, e como você já disse, o time do Guarani, quando perde a bola, já estão brigando entre eles. Olha só o Ricardo, fez mais uma falta de novo. Esse 17 faz falta como ninguém, Maílson. Entrou mesmo fazendo uma atrás da outra, ele não vai pra brincadeira. Ele não alisa não, viu? Já vai subir aqui a plaquinha dos acréscimos, e eu acho, se eu fosse o juiz, eu dava 3 minutos, viu, Pedro? 3 minutos tá de bom tamanho, não tá, Maílson? Vamos ver a plaquinha do acréscimo. Na verdade, Pedro... Já estamos chegando aos 45 minutos, jogados, agora sim chegou 45 jogados, só esperamos a plaquinha, só depende de você, seu juiz. Vamos agora mandando pra frente, mandando bola pra dentro da grande área, o time do União Tamboril, quem tá com ela é Guilherme que vai pra bola, bate muito bem, já vai jogar na fogueira, vai jogar lá na zona de perigo, vai jogar lá dentro da área, Guilherme 25 para a bola, partiu Guilherme, vamos ver o que vai fazer com essa bola, se tem perigo, bola perigosa agora, pode ser mais um para o time do União Tamboril, Guilherme partiu, jogou dentro da grande área, quem chega de cabeça, chegou o Dionísio tirando para o time do Guarani Futebol Clube, agora chegando o Roberto com a bola. O Dionísio sentiu ali, viu, Pedro? Mas acertou ele mesmo, o Maílson, o pé do jogador Ronilton acabou acertando o Dionísio, que ia cabecear a bola, o jogador quis dar uma meia bicicleta, acabou acertando no Dionísio ali, já pediu atendimento lá, o juiz velho pediu atendimento lá, para o jogador Dionísio do time do Guarani. Vai entrando o rapaz aqui do time do Guarani. Martiniano. Pronto, já vai entrando ali para tentar atender o seu jogador ali. E o Dionísio caiu meio estranho, eu acho que foi não sei se foi uma pancada na chamada boca do estômago, né? Eu não sei se o estômago tem boca, mas aparentemente foi lá. É verdade, e essas pancadas nessa região, hein, Maílson, na hora você perde até o fôlego, não é? Exatamente, e se tentar continuar é perigoso, viu, Pedro? A nossa região abdominal aqui, se você leva uma pancada forte, é coisa de até ligar para o SAMU, tem hora que o cara cai desmaiado. Sim. Graças a Deus, hoje não tivemos nenhum contratempo, né? Ele tá bem, o Dionísio tá bem, já levantou, já tá xingando o juiz ali. Já tá bem, o Dionísio tá bem. Olha, o quarto árbitro, 5 minutos, Pedro. 5 minutos de acréscimo, a gente vai até os 50 minutos do segundo tempo. Dionísio quase expulsou o juiz agora, viu, Maílson? E o assistente aqui, o Du, chamando o velho para falar alguma coisa.
Vamos ver o que eles vão estar entendendo. Estão chamando ali, mas para que esse... Ah, não está funcionando o rádio comunicador ali. O rádio acabou a pilha de Maílson. Não está funcionando, por isso que vieram conversar pessoalmente o velho com o Du, né? Então, o Dionísio caiu de novo, não está bem, vai ter que sair, viu? Tomou pancada, não sei se foi na cabeça, onde foi. Tomara que seja coisa rápida, que passe logo, mas ele não está bem não. E ele está nervoso. Está nervoso o Dionísio com o árbitro, mas não é para isso, não é lance para isso. Não é lance para isso, eu não sei o que ele queria, mas o árbitro não tem culpa dessa pancada, né, Maílson? É o que eu costumo dizer para você. Não é o árbitro que tem culpa dessa pancada, do que está acontecendo, tá entendendo? Então a gente tem que ter mesmo calma, muita calma nessa hora, como costuma dizer. E lá dentro de campo, Pedro, foi um lance ocasional. O atacante tentou dar uma bicicleta, ele cabeceou, pegou na cabeça dele. O que o juiz tinha que fazer, já que ele quer? Dar um amarelinho então e falar mais cuidado. Porque é aquela jogada que você coloca perigo, coloca o jogador em perigo. Mas acabou, já era. O juiz poderia sim dar um amarelo? Claro, poderia. Né? Poderia dar um amarelo sim, mas não é... A pancada, na hora que você leva a pancada, o cara fica mesmo nervoso, mas não é a pancada para o Dionísio tentar expulsar o árbitro também não é? Mas foi difícil mesmo ali, a pancada parece que foi no rosto do Dionísio. O Dionísio está mostrando que foi no rosto, não é? Está mostrando que a pancada foi no rosto, mas o jogador não foi intencionalmente. É um lance para dar um amarelinho, né? Igual, como o Maílson falou, que é um lance para dar um amarelinho. Você dá um amarelo e acalma o jogador. Só que aí ele fez vista grossa e está saindo com o olho inchado. Não foi intencional. O centroavante nessa hora, Maílson, está de costa, não é? Para tentar a bicicleta, ele não vê o jogador, não é? É um lance mesmo complicado. Mas isso a gente vai levando para você. Temos 49 minutos. O jogador está chegando ao finalzinho, tá acabando o jogo aqui, tá chegando o final. União Tamboril vai vencendo por 2-0, tá vencendo por 2-0 o time do União Tamboril. Esse é um jogão para você aqui nesse estádio Oswaldo Rocha de Botuporã. 2-0 pro time lá de Tanque Novo, pro time do União Tamboril, que vem chegando com ele, vai bater de longe, jogou para fora o Rogério chutou longe do gol. Tranquilamente a bola agora pro goleirão do time do Guarani, já ir levando pra frente, vai levando o time do Guarani, Brancão com ela, Brancão vai tocar pra quem? Brancão foi dar um drible ali, quase perde a bola o Brancão, ainda tem perna pra isso, Brancão, botou na frente, tocou aqui de lado agora pro time vai chegando de novo agora o César tá virando um atacante agora, tocou Luan na frente pro esquerdinha, cortou aqui Joel, jogou pra fora, lateral que pertence ao time do Guarani, que tenta pelo menos um gol, mas não vai dar tempo, porque tá acabando o jogo. Acredito que o placar vai terminar mesmo nesses 2-0 para o time do União Tamboril, merecida vitória, jogou muito bem o time do União Tamboril, suportou muito bem os 90 minutos de jogo aqui no estádio municipal de Botuporã. Apita o árbitro, fim de papo para União Tamboril e Guarani. Maílson, jogão de bola para você. É isso aí, minha gente, vai para o link lá, vai para o outro link, beleza? Para a gente já ir agora para Real Bahia e Juventude Carreiras, beleza? Segue, vamos para outro link, beleza? Vai para outro link aí que você já vai acompanhar Juventude Carreiras e Real Bahia, que encerrou 2-0 União Tamboril, gols de Danilo e Ronildon. Valeu, gente, boa tarde para você. Vamos para lá que daqui a pouquinho tem Juventude Carreiras e Real Bahia. Obrigado!